Capítulo 291, Sem Nome 2. Depois de colocar mais 18 conjuntos de restrições diferentes na bandeira, Wang Lin soltou um suspiro. Ele já havia feito o seu melhor. Se ele quisesse continuar, teria que estudar mais restrições. Essa era a única maneira de aumentar a quantidade de restrições a ataques puros. Wang Lin já havia decidido aprender mais restrições no futuro. Apenas em sua primeira finalização, a bandeira já estava tão poderosa, então ele estava muito esperançoso de ver como será quando atingir sua segunda finalização. Nesse estágio, provavelmente seria capaz de chocar os cultivadores de transformação de alma. Enquanto Wang Lin pensava nisso, ele ficava cada vez mais animado. Ele guardou a bandeira completa e tirou a danificada. Depois de olhar para ele desistiu de colocar a última restrição nele. O principal uso desta bandeira será convocar o relâmpago da retribuição divina. Depois de completar a bandeira de restrição, Wang Lin saltou e voou em direção à escuridão do túnel. Wang Lin conhecia bem essa área. Afinal, naquela época ele tinha que avançar lentamente por essa área perigosa. Mesmo fazendo isso de novo, ele não se tornou descuidado e desceu com cautela. Ele escolheu este lugar para conseguir uma besta espiritual porque, embora não houvesse muitos aqui, todos eles eram muito mais poderosos do que os do Mar dos Demônios. Havia até algumas bestas desoladas aqui. Claro, mesmo Wang Lin não estava disposto a se preocupar com eles. Ele estava atrás de bestas espirituais de alta qualidade que eram quase iguais a um cultivador de formação de almas. A razão pela qual ele estava escolhendo um animal era porque ele tinha um tesouro chamado armadilha para animais. Esta armadilha permitiria que ele controlasse qualquer besta ao custo de muita energia espiritual. Wang Lin pegou a armadilha quando chegou pela primeira vez à terra do antigo deus daqueles antigos cultivadores em troca de ajudá-los. Nos anos seguintes, ele encontrou algumas bestas espirituais de baixa qualidade para testá-lo, e era por isso que ele estava aqui agora. Pode-se dizer que Wang Lin preparou tudo o que pôde para obter a energia espiritual celestial do reino celestial. Uma vez que ele pegou uma besta espiritual de alta qualidade, algo no mesmo nível de um cultivador de formação de alma, isso o ajudará muito. No entanto, durante este período de tempo, ele terá que injetar energia espiritual no tesouro para evitar que a besta se liberte. Ele teve seu sentido divino espalhado o tempo todo enquanto ele afundava, mas ele não encontrou nenhum animal espiritual. Isso confundiu muito, pois ele se lembrou de que quando ele estava tão longe da última vez, ele já tinha visto várias bestas espirituais. Ele ponderou um pouco antes de continuar a afundar. Ele logo chegou onde aquele dragão de 10.000 metros caiu da última vez. Parado ali, Wang Lin começou a hesitar. Se ele continuasse a afundar, ele poderia encontrar bestas desoladas. Mas ele não encontrou uma única besta espiritual em todo o caminho. Parecia que esta viagem era um desperdício. Depois de refletir um pouco mais, ele formou um selo para deixar a terra do antigo deus. Afinal, era simplesmente muito perigoso ir mais longe. Wang Lin não queria arriscar muito apenas por uma besta espiritual. No entanto, assim que ele formou o selo, dois olhos como pérolas bege apareceram na escuridão abaixo dele. Então um dragão vermelho de repente avançou. Wang Lin percebeu imediatamente que este dragão era o mesmo da última vez. Quando ele estava prestes a sair, ele parou de repente e percebeu que havia um sapo verde na frente do dragão. Este sapo tinha cerca de 10 metros de altura e, ao dar o pontapé inicial com o pé traseiro, avançou repentinamente com o dragão perseguindo-o atrás dele. Sem dizer uma palavra, Wang Lin afundou na rocha. Seu senso divino se espalhou para verificar o que estava acontecendo. Ele já havia terminado o selo e só precisava ativá-lo para sair. Agora que não tinha pressa em sair, estava interessado no que estava acontecendo. Ele viu o dragão vermelho abrir a boca e enrolar o corpo. Quando se desenrolou, disparou para a frente. Ele chicoteou seu corpo para envolver o sapo. O sapo parou de repente enquanto o dragão tentava contorná-lo. De repente, houve um clarão brilhante do sapo que iluminou toda a área. Depois que a luz diminuiu, houve uma bola de relâmpago ao redor do sapo. O dragão vermelho soltou um rugido e rapidamente se esquivou. Parecia ter muito medo daquele raio. Wang Lin respirou fundo. Ele ficou chocado. Embora o relâmpago do sapo não parecesse tão especial, deu a Wang Lin a mesma sensação que teve quando encontrou o relâmpago de retribuição divina pela primeira vez. Este sapo também pode ser uma fera desolada se for capaz de lutar com o dragão vermelho.
Mas ele rejeitou imediatamente a ideia ao ver o anúncio descer e pousar em uma rocha próxima com desespero nos olhos. Ao que parecia, não parecia uma fera desolada. Afinal, uma batalha entre duas bestas desoladas não seria decidida em um ataque. Wang Lin de repente ficou muito animado. Ele não estava disposto a mexer com uma besta desolada, mas se este sapo fosse uma besta espiritual de alta qualidade, então ele atenderia às suas necessidades. Neste ponto, o dragão vermelho soltou um rugido. De repente, 10 bolas de sangue apareceram ao redor dele. Dentro das bolas de sangue havia almas de bestas espirituais. As bolas de sangue correram em direção ao sapo. O desespero nos olhos do sapo se aprofundou quando Wang Lin cerrou os dentes e saltou. No momento em que ele apareceu, o dragão vermelho avançou em direção ao Wang Lin com uma expressão zombeteira. 3 bolas de sangue foram para o Wang Lin. Depois de ver as almas das bestas espirituais dentro das bolas, Wang Lin finalmente entendeu por que ele não tinha visto nenhuma bestas durante todo esse tempo. Este dragão deve ter enlouquecido, matado todas as bestas espirituais que lhe refinado suas almas nessas bolas de sangue. A expressão de Wang Lin permaneceu a mesma em face da bola de sangue enquanto ele acenava com a mão. Houve um súbito lampejo de luz e um círculo de bronze apareceu. Este círculo de bronze era do tamanho de um abihacelete. Se alguém olhasse de perto, eles veriam os rostos de centenas de animais que pareciam vivos. No momento em que este círculo de bronze apareceu, todas as almas da besta ficaram com medo e evitaram o círculo. Chegou rapidamente acima do sapo, tornou-se grande e estava prestes a descer. Wang Lin gritou: "Se você não quer morrer, não lute." Ele então nem olhou para o círculo de bronze enquanto seu corpo desaparecia dentro do túnel. Tudo isso aconteceu muito rapidamente. O dragão nunca teria pensado que Wang Lin teria a capacidade de deixar este lugar a qualquer momento. Depois de perceber que a presença de Wang Lin havia sumido, o dragão soltou um rugido e um anel de sangue se expandiu. Tudo o que foi tocado por este anel foi transformado em pó. O sapo ia se esquivar do círculo de bronze, mas depois de ouvir as palavras de Wang Lin, seus olhos brilharam. Em vez de se esquivar, ele saltou para o círculo de bronze e o deixou travar em torno de seu pescoço. Assim que o anel vermelho se aproximou, o sapo desapareceu. O rugido raivoso do dragão ecoou por todo o túnel. Wang Lin apareceu na entrada. Assim que ele apareceu, seu rosto imediatamente ficou pálido e ele rapidamente tirou vários frascos de comprimidos antes de se sentar para cultivar. Ao lado dele estava um grande sapo verde. O sapo olhou curiosamente ao seu redor. Em volta do pescoço, havia uma coleira de bronze. O bicho mosquito percebeu a presença de Wang Lin e imediatamente se aproximou. No entanto, ele também notou o sapo e rosnou para ele. O sapo revirou os olhos e esticou a língua. A língua voou como um raio na direção do mosquito, que se esquivou e imediatamente se lançou contra o sapo com sua tromba afiada. O sapo revelou um olhar de desdém antes de sua barriga inchar de repente uma bola de relâmpago disparar contra o mosquito. O mosquito soltou um rugido ao abrir a boca, cuspiu 10 linhas douradas que formaram uma rede e prendeu a bola de relâmpago. Nesse exato momento, Wang Lin abriu os olhos, franziu a testa e gritou: "Basta!" O sapo preguiçosamente respirou fundo e engoliu o relâmpago novamente. O bicho mosquito olhou ferozmente para o sapo, mas não se atreveu a se aproximar. Afinal, havia toda uma diferença de grau entre o mosquito e o sapo. O rosto de Wang Lin estava ligeiramente pálido. Quando a armadilha passou pelo pescoço do sapo, uma tonelada de energia espiritual foi sugada para fora dele. Isso quase o transformou em uma múmia antes de controlar o sapo com sucesso. No momento em que obteve o controle do sapo, de repente sentiu algo em sua mente. Esta era a informação sobre a besta que lhe havia aprisionado. Este sapo era um Tundetuad e era uma besta do espírito do trovão de alta qualidade. De acordo com o conhecimento de Wang Lin, este tesouro tiraria dele energia espiritual para manter o controle da besta em determinados períodos de tempo. Esses intervalos foram definidos, então após deixar para trás uma ordem para que os dois animais se calassem, ele se sentou e começou a cultivar novamente. 6 dias depois, a armadilha para bestas começou a absorver mais energia espiritual, mas como Wang Lin estava preparado desta vez, ele não teve medo. Depois que parou de ser absorvido, ele engoliu pílulas espirituais para recuperar sua energia espiritual. Ele então se levantou e acenou com a mão. De repente, a armadilha de bestas encolheu.
O sapo soltou um rugido involuntário ao encolher com ele antes de voltar para a mão de Wang Lin. Todos os rostos de fera haviam desaparecido da pulseira. Eles foram substituídos pela cara de um sapo. Depois de confirmar os intervalos de tempo em que a armadilha da besta sugaria sua energia espiritual, Wang Lin se levantou e se preparou para deixar o Chaotic Broken Stars. No entanto, o mosquito soltou rugidos de ansiedade e atraiu a atenção de Wang Lin. Ele rapidamente voou para onde as linhas douradas estavam vindo e parou. Por alguma razão, uma fenda do tamanho de um punho parecia um ganho. Wang Lin deu uma olhada, então sua alma original deixou seu corpo e entrou na fenda. Em um instante, ele agarrou dezenas de linhas douradas, mas quando estava prestes a sair, algo centenas de vezes mais grosso do que as linhas douradas estendidas do objeto semelhante ao Sol. No momento em que essa linha grossa apareceu, o Sol dourado encolheu um tamanho. Onde quer que a linha grossa fosse, as outras linhas douradas evitavam. Ele investiu diretamente contra Wang Lin e, antes mesmo de chegar perto, Wang Lin sentiu uma força destrutiva vindo em sua direção. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele deu uma olhada neste objeto. Ele não atacou, mas rapidamente retirou sua alma original de volta ao corpo e escapou para longe. O mosquito pareceu notar algo enquanto olhava para as linhas douradas na mão de Wang Lin e o seguia. Wang Lin recuou apenas uma curta distância antes de ouvir um rugido estrondoso e incontáveis redemoinhos aparecerem ao lado da fenda do tamanho de um punho. Os redemoinhos se espalharam até que aumentaram a fenda. Então a grande linha dourada investiu contra Wang Lin. Wang Lin não virou a cabeça enquanto escapava rapidamente. Chaotic Broken Stars não era tão grande, então ele logo ultrapassou as restrições que havia estabelecido. Ele agarrou a fera mosquito, colocou-a de lado e avançou para o anel do Chaotic Broken Stars. No momento em que ele entrou no ringue, a enorme linha dourada colidiu com as restrições que Wang Lin havia estabelecido. No entanto, as restrições de Wang Lin foram destruídas instantaneamente e não foram capazes de atrasar a linha de ouro de forma alguma. Wang Lin viu isso com seu sentido divino. Isso o fez franzir a testa enquanto voava para fora do anel do Chaotic Broken Stars. A linha dourada parecia temer o anel do Chaotic Broken Stars. Era como se houvesse um poder que o impedisse de ir mais longe. Ele se enrolou como uma cobra e apontou para Wang Lin. Wang Lin ficou do lado de fora do anel do Chaotic Broken Star e olhou para a linha dourada antes de sair. Ele sabia que aquelas duas viagens para a fenda eram demais. Eles claramente fizeram com que algo como o governante das linhas douradas aparecesse para detê-lo. Esta foi provavelmente a razão pela qual o velho com o dragão tartaruga pegou apenas 7 e foi embora. Depois de cercar as linhas douradas com seu domínio da morte, ele tirou a besta do mosquito e deu a ela. O melhor mosquito Devons 1 a 1. Esta besta tinha sido muito bem alimentada nos últimos dias, pois essas linhas douradas eram muito nutritivas. Graças a essas linhas douradas, o dia em que se tornaria uma besta espiritual de alta qualidade não estava longe. Depois de deixar o Chaotic Broken Stars, ele ponderou um pouco e então deu um tapa em sua bolsa de contenção para tirar um pequeno caldeirão. Este caldeirão era o que precisava para ir para o reino celestial da chuva, o caldeirão da chuva. Este caldeirão não era muito grande, poderia ser segurado com uma das mãos. Também parecia muito comum, sem marcas, mas se alguém olhasse com seu sentido divino, notaria uma lasca de aura que era muito mais poderosa do que a energia espiritual. Essa aura era claramente várias vezes mais pura do que a energia espiritual. Wang Lin sabia que essa era a energia espiritual celestial. No entanto, essa aura era simplesmente muito fraca para ser usada no cultivo. Ele só poderia ser usado como uma chave para abrir o portão celestial. Depois de obter este caldeirão da chuva, Wang Lin o estudou muitas vezes. Ele olhou para ele por um tempo antes de guardá-lo. De acordo com o que normalmente acontece, quando os caldeirões da chuva aparecem, isso significa que os portões celestiais estão prestes a se abrir. Muitos anos já se passaram desde que eles apareceram, então o dia deve chegar em breve. Infelizmente, aquele velho bagunceiro não deu a ele a hora exata, ou então não seria tão complicado. Wang Lin suspirou e tirou um pedaço de jade de sua bolsa. Ele checou um pouco antes de pular na parte de trás do mosquiteiro e foi na direção de Ofen. Seu próximo objetivo era entrar no campo de batalha estrangeiro para reunir almas errantes o suficiente para fazer mais demônios e fazer os preparativos finais para entrar no reino celestial. Havia uma grande formação no centro de Ofen.
Esta foi uma matriz de transferência de direção única que abre a cada 500 anos para os discípulos que estão dentro do campo de batalha estrangeiro retornarem. Neste dia, uma pessoa apareceu fora desta formação. Essa pessoa estava vestida de branco, parecia gentil e parecia filho de uma família rica. Seus olhos eram como estrelas e sua pele era branca como pérola. Ele estudou a estrutura da formação. Essa pessoa era Wang Lin. Ainda faltariam vários anos para esta formação ser aberta, mas ele não podia esperar tantos anos. Ele decidiu usar essa formação e seu status como devorador de almas como um guia para tentar uma transferência reversa. Depois de estudar a matriz de transferência por vários dias, ele ponderou um pouco e então seus olhos brilharam quando ele mudou um pouco a formação e entrou. Ele espalhou sua alma de origem enquanto ela lentamente se fundia com a formação. Os símbolos na formação lentamente se iluminaram e se acumularam em seu corpo. Lentamente, Wang Lin desapareceu. No momento em que ele desapareceu, a formação se despedaçou e não pôde mais ser usada. Vários anos se passaram. Em uma matriz de transferência em um país de cultivo de nível 3 no sul, todos os cultivadores se reuniram lá, esperando por um mensageiro do país de cultivo de nível 4 para abrir o túnel para o campo de batalha estrangeiro. Sun Wen era um cultivador do país de cultivo classificado como 4 de Gongsun. Ele estava aqui para ser o mensageiro. Embora ele estivesse apenas no estágio final de nascente Soul, sua família era um grande negócio em Gongsun, então ele foi enviado aqui para ganhar experiência. Hoje foi a primeira vez que ele abriu o túnel para o campo de batalha estrangeiro, então ele estava um pouco nervoso, mas ele estava apreciando principalmente os olhares de admiração de todos os outros. Copyright Todos os direitos reservados. Capítulo 292, Retorno. Capítulo 292, Retorno. O sol estava alto no céu. Sun Wen estava vestindo uma túnica azul e suas mãos estavam atrás das costas enquanto ele se sentava em uma cadeira de dragão que estava flutuando no ar. Ao lado dela estavam duas garotas muito bonitas. Um deles segurava um grande guarda-chuva que lhe dava sombra, e o outro segurava uma tigela de porcelana azul contendo sopa de ameixa gelada. No terreno estavam incontáveis cultivadores deste país. Todos eles estavam concentrados em esperar que o campo de batalha estrangeiro se abrisse. Entre essas pessoas estavam os anciãos de várias seitas e seus principais discípulos. Eles iam treinar dentro do campo de batalha estrangeiro para aumentar o nível de cultivo. Claro, também havia alguns discípulos de quem ninguém gostava que seriam lançados no campo de batalha estrangeiro para deixar o destino decidir sua vida ou morte. O tempo passou lentamente. Embora fizesse muito calor, como essas pessoas eram cultivadoras, seus corpos suportavam o calor, por isso não pareciam nem um pouco cansadas. Vários jovens discípulos olharam para Sun Wen com olhares de admiração. Sun Wen gostava muito desse tipo de olhar. Ele acenou com a mão e uma das meninas imediatamente trouxe a tigela para ele. Ele pegou a colher e comeu uma ameixa junto com um pouco de sopa e imediatamente sentiu uma sensação de frio se espalhando por seu corpo. Esta ameixa não era uma ameixa normal, mas uma erva especial que crescia no Sougong. Beber um pouco ajudaria a aumentar consideravelmente o cultivo de uma pessoa. Isso era especialmente verdadeiro para sopas especialmente feitas como esta. Era como o néctar da ameixa. Não havia dúvida de que Sun Wen era alguém que gostava de se divertir. Até este momento, 45 minutos se passaram. Sun Wen largou a colher e disse: todos vocês conhecem as regras do campo de batalha estrangeiro, mas eu mesmo tenho uma regra extra. Tudo o que for trazido deve ser examinado por mim antes que você possa pegá-lo. Lembre-se bem. No momento em que essas palavras foram ditas, todos concordaram. Entretanto, embora alguns dos cultivadores da alma nascente concordassem, todos estavam zombando em seus corações. Sun Wen deu um tapa em sua bolsa de contenção e 5 pedaços de jade voaram para fora. Ele mordeu o dedo e pingou sangue nos jades antes de jogá-los para frente. De repente, as 5 peças de jade dispararam, formando 5 raios de luz dourada, que se tornaram um padrão circular. Ele entoou algumas palavras estranhas e a luz dourada liberada pelos jades se intensificou. Depois de alguns segundos, Sun Wen respirou fundo. O suor apareceu em sua testa. Ele pegou um frasco de jade, despejou alguns comprimidos e os comeu enquanto olhava para os jades, com uma expressão orgulhosa. As 5 peças da luz dourada do jade tornaram-se cada vez mais brilhantes até que um vórtice se formou no meio. O vórtice devorou a luz dourada e ficou cada vez maior.
Não muito depois, toda a luz dourada desapareceu, deixando apenas o vórtice negro, que parecia realmente fora do lugar. Ondas de ar frio sopraram do vórtice. Se alguém olhasse de perto, eles veriam armas quebradas, materiais espalhados e cadáveres flutuando do outro lado. Sun Wen tossiu quando a expressão orgulhosa em seu rosto se tornou mais óbvia e ele disse, hoje. Assim que ele disse essas palavras, seus olhos se fixaram repentinamente no buraco negro e revelaram uma expressão chocada. Ao mesmo tempo, todos os cultivadores no solo inspiraram uma lufada de ar frio e olharam, aterrorizados para o vórtice. Eles viram um braço sair de dentro do vórtice e agarrar sua borda. De repente, um buraco foi aberto no vórtice e um jovem vestido de branco saiu. No momento em que essa pessoa apareceu, o sol escaldante foi repentinamente bloqueado por nuvens e o céu escureceu. Sun Wen estava pasmo. Com o coração batendo forte, ele imediatamente percebeu que não conseguia ver através do cultivo da pessoa que saiu do campo de batalha estrangeiro. Mas ele cresceu dentro de um país de cultivo de nível 4, então ele tinha visto um pouco. Depois de um pouco de dedução, ele concluiu que essa pessoa deve estar no estágio de formação da alma. Ele rapidamente se levantou da cadeira do dragão e foi até Wang Lin. Ele curvou-se e disse, Júnior Sun Wen de Gongsun cumprimenta o sênior. A pessoa que saiu do campo de batalha estrangeiro foi obviamente Wang Lin. Depois que ele saiu, ele olhou confuso ao seu redor até que ele focalizou seu olhar em Sun Wen e perguntou, este lugar é Gongsun? Sun Wen estremeceu quando Wang Lin olhou para ele. Ele sentiu como se todos os seus pensamentos tivessem sido vistos. Ele respondeu rapidamente, este lugar não é o Gongsun, mas o local de treinamento para os juniores. Este é o terceiro país de cultivo de Wen. Wang Lin ponderou um pouco. Ele já tinha visto Wen no mapa. Este era um pequeno país no extremo sul do planeta. O Mar dos Demônios ficava a meio planeta de distância, então pode-se dizer que a viagem de volta seria muito longa. Wang Lin havia viajado muito no campo de batalha estrangeiro para coletar almas errantes. Ele olhou para todos abaixo dele, e então desapareceu. Depois de ver Wang Lin sair, Sun Wen soltou um suspiro de alívio e enxugou o suor da testa. Ao ver essa pessoa, teve a mesma sensação de quando conheceu o ancestral de sua família. Ele não estava mais com humor para se exibir. Depois de rapidamente deixar algumas palavras para trás, ele saiu, pois precisava relatar isso para a família imediatamente. Em sua opinião, cultivador de formação de alma que poderia sair do campo de batalha estrangeiro deve ser alguém bem conhecido. Quando Wang Lin reapareceu, ele estava no topo de uma montanha. Esta montanha foi chamada de Skipperser. Era a montanha mais alta do país, de acordo com o mapa. No topo da montanha, Wang Lin começou a refletir. Após anos de uso, ele não tinha mais muitas pedras de espírita de alta qualidade, e elas eram muito raras em Suzaku. Ele decidiu não usá-los mais para viajar. Ele os salvaria como última medida. Esta viagem ao campo de batalha estrangeiro foi muito abundante. Parecia que quando sua alma de origem se formou, o poder de devedor de sua alma também parecia ter evoluído. Ele esfregou a testa suavemente e deu um sorriso fraco. Ele se sentia muito confiante nesta viagem ao Reino Celestial, contanto que ele não conhecesse nenhum cultivador de formação de alma em estágio avançado ou aquele gênio de Shuyu. Quanto aos cultivadores de formação de alma de estágio intermediário, ele estava 100% confiante de que poderia derrotá-los. Mesmo se ele encontrasse um cultivador de formação de alma em estágio avançado, ele ainda seria capaz de escapar com segurança graças a todos os preparativos que havia feito. Na verdade, havia outro motivo além de obter a energia espiritual celestial que fez Wang Lin se preparar tanto, preservar sua vida. Para um cultivador entrar no reino celestial da chuva, ele deve reduzir seu nível de cultivo para a formação de alma, no máximo. Se eles usarem mais poder do que o nível de formação da alma, o espaço ao redor deles entrará em colapso. Isso significa que há uma grande chance de os cultivadores da transformação da alma estarem no reino celestial da chuva. Embora não haja muitas dessas pessoas, ainda haverá algumas delas. Mesmo que eles devam restringir seu nível de cultivo à formação de alma, eles não são pessoas com as quais os cultivadores de formação de alma normais podem lidar. É por isso que Wang Lin se preparou tanto para esta viagem. Quanto aos lendários cultivadores de formigas ascendentes que raramente se mostravam, é muito improvável que algum deles apareça no reino celestial da chuva. Essas foram as deduções de Wang Lin baseadas em seus anos de cultivo,
sua compreensão de Suzaku e a dificuldade de alcançar o estágio de formação da alma. Embora isso não fosse exatamente preciso, não estava longe da verdade. Na verdade, a estimativa de Wang Lin ainda era um pouco alta, já que havia apenas 4 cultivadores ascendentes em Suzaku. 2 deles estavam no estágio inicial, um estava no estágio intermediário e o último, aquele que herdou o nome de Suzaku, estava no estágio final. Os 4 não deixavam Suzaku casualmente e não se importavam com os assuntos dos países de cultivo. Não havia muitas coisas que poderiam movê-los. Esses 4 só agiriam quando houvesse cultivadores de outro planeta fazendo bagunça. Wang Lin respirou fundo. Os espíritos bestas e demônios estavam todos preparados. Até o leque com apenas 2 penas havia sido refinado por ele no fundo estrangeiro. Quanto àquelas 3 bainhas de espadas misteriosas, elas também foram refinadas pela alma de origem de Wang Lin. Além de tudo, dos 10 instrumentos dos antigos cultivadores, ele conseguiu quebrar os selos de 3 deles nos últimos anos e torná-los seus. Dentro de sua sacola havia apenas uma coisa da qual ele ainda não tinha certeza. Era um pergaminho que ele pegou de um cultivador aleatório dentro do mar dos demônios. No momento em que ele abriu o pergaminho, havia apenas escuridão, mas havia uma aura perigosa aqui, surgiu da escuridão. Wang Lin abriu este pergaminho apenas 3 vezes. A primeira vez foi quando ele atingiu o estágio de formação do núcleo, a segunda vez foi quando ele atingiu o estágio de alma nascente, e a terceira vez foi recentemente, quando ele atingiu o estágio de formação de alma. Cada vez que ele abria, parecia diferente, mas sempre havia uma força misteriosa que fazia seu coração tremer. Wang Lin deixou escapar um suspiro ao acenar com a mão e a rolagem apareceu em sua mão. Quanto a quem exatamente ele tirou este pergaminho, ele não conseguia se lembrar. Ele jogou o pergaminho para o ar quando sua alma original saiu e começou a refiná-la. Esse era um hábito que adquirira nos últimos anos. Cada vez que ele refinava o pergaminho, ele ganhava um pouco mais de conexão com ele. Algumas horas depois, o céu escureceu. Sua alma original voltou ao corpo e ele guardou o pergaminho. O dia em que o portão celestial se abrir deve chegar em breve. Só falta preparar uma coisa. No entanto, essa preparação exigirá algumas árvores centenárias ou milenares, murmurou Wang Lin para si mesmo e então espalhou seu senso divino e esquadrinhou o país inteiro. Então ele se moveu e desapareceu do local. 3 meses depois, ele viajou pelos 7 países de cultivo vizinhos e coletou algumas árvores centenárias. Então ele criou uma caverna em uma montanha em algum lugar e começou a fazer esculturas em madeira. Era muito difícil encontrar árvores com 1000 anos de idade, então ele não conseguiu localizar nenhuma. Mesmo árvores centenárias eram difíceis de encontrar. Dentro da caverna, Wang Lin jogou fora todos os seus pensamentos triviais e mergulhou completamente na escultura. copyright-novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 293. O portão celestial se abre. Capítulo 293. O portão celestial se abre. Mais um ano se passou. Naquela época, Wang Lin havia feito 8 esculturas em madeira. Essas 8 esculturas de madeira eram exatamente as mesmas, eram todas esculpidas do velho com a passagem do domínio do tempo. Junto com o que ele havia feito muitos anos atrás, agora ele possuía um total de 9. Veios vermelhos corriam por essas esculturas de madeira, mas nenhum deles jamais se tocou. Os olhos de Wang Lin estavam se a alma. Se ele ativar essas 9 esculturas de madeira, ele deve ser capaz de ativar o poder da passagem do tempo, mas seria um pouco mais fraco do que o do velho. Ele guardou as esculturas de madeira, respirou fundo e começou a cultivar enquanto esperava o dia em que o portão celestial se abriria. O tempo passou lentamente e vários anos se passaram. Fora da caverna, as estações passaram e, um dia, o dia originalmente claro foi preenchido com raios de luz coloridos. Muitas ilusões opressivas apareceram nesses raios de luz. Havia um homem ou uma mulher aparecendo nessas ilusões, mas eles usavam roupas muito diferentes das usadas em Suzaku. Alguns conversavam, alguns riam, alguns usavam técnicas e alguns voavam por montanhas. Lá estamos algumas bestas nunca antes vistas que apareciam e desapareciam. Às vezes, até mesmo o lendário dragão e a fênix apareciam. A mesma cena apareceu em muitos locais em Suzaku. Havia um cultivador, com um caldeirão de chuva nos locais onde esta cena apareceu. Neste momento, em um país classificado 4 na parte sudeste de Suzaku, um gigante da seita do demônio gigante segurava um caldeirão de chuva em suas mãos.
Ele tinha um rosto que parecia antigo. Seu corpo se ergueu lentamente e, conforme ele flutuava, seu corpo lentamente se transformou no de uma pessoa comum. Abaixo dele, todos os anciões da seita do demônio gigante tinham uma expressão muito séria. Todos vocês, tenham certeza, com o tesouro da seita, com certeza vou obter muita energia espiritual celestial. A voz dessa pessoa estava cheia de confiança. No extremo nordeste de Suzaku, em uma montanha, um jovem vestindo pele de fera estava olhando para o céu. Ele também segurava um caldeirão da chuva nas mãos. Ele soltou um sorriso maligno, então flutuou para o céu. Abaixo dele, uma massa negra apareceu de repente. Ele lançou um zumbido alto. Se alguém olhasse de perto, eles iriam ver que essa massa negra era composta de pequenos bugs que foram apenas sobre o tamanho de uma unha do polegar. Na parte sudoeste de Suzaku, um homem de meia idade estava em uma torre olhando para o céu com uma expressão melancólica e disse: Tinger, o portão celestial se abriu novamente. Com certeza vou conseguir mais jades celestiais para que seu corpo seja preservado por mais 1000 anos. Com isso, seu corpo flutuou no ar. Sua mão gigante se estendeu abaixo dele e agarrou a torre. A torre gigante flutuou e encolheu até estar em sua mão, então ele entrou na ilusão. Na parte noroeste de Suzaku, na sede da seita cadáver, um velho com cabelos brancos flutuou no céu. Ele soltou um suspiro e disse: Que tipo de tarefa difícil é essa? Como poderia o cadáver de um celestial ser fácil de obter? Este meu corpo vai ser colocado para trabalhar. No centro de Suzaku havia um lugar cercado pelo mar. Este continente inteiro pertencia ao único país de cultivo classificado no 6º lugar do planeta, Suzaku. Nesse momento, em Suzaku, em um grande altar no centro do país, estava sentada uma fada da neve. Ela olhou para o céu. Seja a traseira dela seguido 7 pessoas de idade. Depois que eu sair, vocês 7 retornam rapidamente para Shuiu. A voz dessa mulher era calma e, depois de dizer isso, seu corpo lentamente flutuou no ar. Nesse momento, Wang Lin, que estava dentro da caverna, abriu os olhos pela primeira vez em vários anos e murmurou: O portão celestial finalmente se abriu. Seu corpo desapareceu da caverna. Quando reapareceu, ele estava no ar. Agora havia algo extra em sua mão. Era o caldeirão da chuva. No momento em que o caldeirão da chuva apareceu, começou a brilhar intensamente. Então derreteu e tornou-se uma lasca de energia espiritual celestial, que levou Wang Lin em direção à ilusão. O reino celestial foi quebrado e os antigos celestiais estavam mortos. O antigo reino celestial foi quebrado em pedaços na catástrofe que aconteceu há muito tempo. Os reinos celestiais do vento, da chuva, do trovão e do relâmpago cobriam, cada um, 4 sistemas estelares diferentes. Portanto, sempre que um reino celestial se abre, cultivadores de vários planetas irão para dentro dele. No entanto, os reinos celestiais haviam se partido em muitos pedaços, então não havia uma grande chance de todos eles pousarem no mesmo pedaço. Agora mesmo, em um país de cultivo ranqueado, um velho de aparência bagunçada estava comendo frango com a leite enquanto ria. Foi aberto. Se você usar corretamente o chapéu de palha que este velho lhe deu, pode preservar sua vida. Você pode morrer lá se não o fizer. Wang Lin foi cercado por uma lasca de energia espiritual celestial enquanto flutuava cada vez mais alto. O país abaixo dele foi ficando cada vez menor e ele teve a mesma sensação de quando começou a procurar seu domínio. No entanto, não era apenas o seu sentido divino, mas todo o seu corpo desta vez. Eventualmente, ele viu o solo abaixo dele e o mar ao redor do solo. Tudo foi ficando cada vez menor até que ele sentiu uma espessa camada de nuvens acima de sua cabeça. Esta camada de nuvens continha poder ilimitado, e a pressão que exercia parecia que poderia esmagar qualquer coisa no mundo. No entanto, conforme a pressão desabava sobre Wang Lin, a energia ao redor dele brilhou e um buraco se abriu nas nuvens para Wang Lin passar. Ao passar pelas nuvens, ele sentiu uma sensação de perigo. A passagem era muito pequena e parecia que ele poderia facilmente tocar as nuvens se esticasse as pernas. No entanto, ele sabia que no momento em que tocasse as nuvens, o poder dentro das nuvens entraria nele e destruiria. Este era o poder dos céus. Wang Lin respirou fundo e seus olhos brilharam. Ele se perguntou o que aconteceria se seu corpo principal estivesse aqui. Será que seu corpo principal, que passou por 2 antigas transformações de Deus, seria capaz de resistir a essa pressão?
Esta foi uma questão que permanece sem resposta, a menos que seus testes o com seu corpo principal. Logo, sob a orientação do poder da energia celestial, ele deixou as nuvens. Depois que ele saiu, ele finalmente relaxou um pouco, mas seu coração começou a bater forte. O que ele viu foi o verdadeiro espaço sideral. Ele tinha visto o espaço muitas vezes através das memórias do Deus antigo e quando ele estava procurando por seu domínio, mas esta foi a primeira vez que ele o experimentou pessoalmente. Esse sentimento era muito diferente de antes. O vasto espaço e as estrelas brilhantes deram ao Anglin a sensação de que ele poderia ir a qualquer lugar que desejasse. Ele abaixou a cabeça e viu que Suzaku era agora uma grande esfera, mas conforme ele subia, ficava cada vez menor. Então é assim. O Anglin pareceu perceber algo. Nesse exato momento, 5 pilares de luz voaram de Suzaku. 3 deles também olhavam para o planeta como se tivessem percebido algo. O Anglin sentiu a energia celestial ao seu redor movendo-o para mais perto das outras 5 pessoas até que elas formassem um hexágono. A diferença entre eles não era grande, mas também não podia ser considerada pequena. O Anglin foi capaz de ver imediatamente que a única mulher entre os 5 era o gênio de Shui, o que havia conseguido atingir o estágio final da formação da alma em apenas 100 anos, Rei Butterfly. Sua expressão estava calma enquanto seu olhar passava calmamente por eles. Estava dentro de seus cálculos que Rei Butterfly apareceria, e ela nunca tinha visto sua verdadeira aparência antes. Quanto aos outros 4, um deles parecia muito poderoso. Ele não estava vestindo uma camisa, revelando seus músculos chocantes. Ele quase não parecia um cultivador, ele era mais como um artista marcial mortal. No entanto, entre as sobrancelhas dessa pessoa estava a forma de um machado que apareceu e desapareceu. Depois de ver o machado, Wang Lin foi capaz de confirmar que essa pessoa deve ser do clã do demônio gigante e que sua posição no clã também deve ser bem elevada. Outra pessoa parecia um jovem, mas seus olhos revelavam sede de sangue e crueldade. Wang Lin desviou o olhar depois de um olhar. A aura dessa pessoa parecia semelhante à de seu corpo principal, mas um pouco mais fraca. Se seu corpo principal estivesse aqui, ele seria capaz de pressionar essa pessoa apenas com a intenção de matar. O que fez o aluno de Wang Lin encolher foram os 2 últimos, especialmente o velho de cabelos brancos. Os olhos dessa pessoa estavam fechados. Ele tinha uma mão atrás das costas e não mostrava nenhuma expressão no rosto. No entanto, essa pessoa exalou esse sentimento despreocupado. Era como se ele estivesse dando um passeio em seu próprio quintal agora. Essa pessoa de repente abriu os olhos quando Wang Lin olhou para ele e sorriu levemente para Wang Lin. Wang Lin olhou para essa pessoa por um momento antes de mover seu olhar para a última pessoa. Essa pessoa parecia de meia idade. Ele tinha uma cabaça na mão e ocasionalmente bebia dela. Seus olhos estavam desprovidos de tudo. Era como se nada pudesse incomodá-lo. Ele não demonstrou nenhuma reação quando Wang Lin olhou para ele. Wang Lin respirou fundo. Cada uma dessas 5 pessoas era poderosa. Enquanto Wang Lin observava os 5, os outros 4, além do homem de meia idade que bebia, também se entreolharam. No entanto, ninguém falou o tempo todo. Wang Lin percebeu de repente que, sem saber, havia se tornado um especialista em Suzaku. O fato de que ele foi capaz de deixar o planeta e ir para o reino celestial provou isso. Além do velho e do homem de meia idade, os outros 3 não o subestimaram em nada. Eles estavam realmente em guarda contra ele. Wang Lin deu um leve sorriso. Nesse momento, ele se sentiu muito orgulhoso. Quem teria pensado que o garotinho da aldeia da montanha seria capaz de chegar tão longe? Relembrando o passado, Wang Lin poderia dizer que cada passo que dava continha uma situação de vida ou morte. Copyright Todos os direitos reservados. Capítulo 294. Intimação. Capítulo 294. Intimação. Os 6 pilares de luz se conectaram e formaram um hexágono antes de voar rapidamente para longe. Logo, uma porta gigante dourada apareceu diante de Wang Lin. Esta porta era simplesmente grande demais para descrever. Quando as pessoas ficavam próximos a ele, pareciam formigas. Havia uma palavra gigante gravada no portão. De acordo com as memórias do antigo deus Tusi, era a palavra para a chuva. Este era o portão Rain Celestial Real. No entanto, havia uma marca de mão nesta porta e estava cercada por rachaduras. Havia inúmeras plataformas quebradas abaixo do portão. Já havia várias pessoas lá, e quase todas em sua plataforma.
Depois que os 6 chegaram, as luzes que os cercavam desapareceram e o jogaram para frente. Wang Lin recuou um pouco e pousou em uma plataforma de 30 metros de largura. Quanto aos outros 5, cada um também escolheu uma plataforma para se apoiar. Ele olhou ao redor e seu coração não pôde deixar de pular uma batida quando percebeu que todas as plataformas de tamanhos diferentes tinham a mesma textura. Se ele olhasse cuidadosamente para as bordas de alguns deles, eles se encaixariam perfeitamente. Como resultado, Wang Lin adivinhou que incontáveis anos atrás, antes do colapso do Reino Celestial, havia uma plataforma muito grande aqui. Depois de ver a impressão da mão no portão, ele não pôde deixar de se perguntar quanta força deve ter havido nessa técnica para deixar uma impressão no portão celestial. O orgulho que Wang Lin acabara de ganhar desapareceu depois que ele olhou para o portão. Comparado a essas presenças misteriosas, ele ainda estava lutando no fundo do poço. Depois de um tempo, várias outras pessoas apareceram e pousaram em várias plataformas. Havia uma ampla gama de níveis de cultivo entre os cultivadores, mesmo com os cultivadores nascentes Soul aparecendo. Isso confundiu Wang Lin muito. Gradualmente, conforme mais e mais pessoas chegavam, não havia plataformas suficientes. Um dos jovens vestidos de preto olhou ao redor e descobriu que não havia mais plataformas abertas. Então ele pousou em uma ao lado de uma velha. Esta plataforma tinha cerca de 300 pés de largura. Para não falar de 2 pessoas, tinha espaço para 20 pessoas. Mas no momento em que o jovem pousou na plataforma, os olhos da velha se iluminaram, e ela disse, com uma voz rouca, "Cai fora." O rosto do jovem ficou frio. Ele estava prestes a falar, mas a velha franziu a testa. A mão dela se esticou e o agarrou. De repente, o jovem gritou. Ele rapidamente recuou e mal se esquivou do perigo. Sua expressão era muito feia quando ele olhou para a velha, se virou e pousou em outra plataforma próxima. Nessa plataforma estava sentado um homem de meia idade. Ele foi uma das pessoas que vieram com Wang Lin. Ele estava sentado lá, bebendo sozinho, e não parecia se importar com o fato de haver uma pessoa a mais na plataforma. O jovem vestido de preto ponderou um pouco antes de se sentar na beirada da plataforma. Seus olhos se iluminaram e ele ocasionalmente olhava para a velha. Não muito depois, outra pessoa chegou. O rosto dessa pessoa estava sombrio. Ele estava no estágio inicial da formação da alma. Depois que ele chegou, ele percebeu que todas as plataformas foram tomadas e imediatamente voou para o lado. Ninguém sabia se foi intencional ou não, mas por sorte, ele voou em direção onde estavam as 6 pessoas de Suzaku. Seu corpo apareceu na plataforma em que o homem do clã demônio gigante estava e disse friamente, saia do caminho. O homem do clã demônio gigante olhou para ele com um olhar de desprezo. Então seu corpo de repente inchou e ele se tornou um gigante. Ele se levantou, olhou para a pessoa apavorada e disse, não há lugar. Enquanto ele falava, a marca do machado em sua testa brilhou rapidamente. A pessoa olhou para o homem do clã do demônio gigante com pavor enquanto murmurava, clã do demônio gigante. Seu corpo se afastou lentamente da plataforma. No momento seguinte, ele apareceu na plataforma em que o gênio de Shui, rei Butterfly, estava. O homem do gigante Demon Celian olhou com interesse. Esta pessoa pousou na plataforma da borboleta vermelha, olhou para ela, juntou as mãos e saiu. Ele percebeu que esta borboleta vermelha estava no estágio final da formação da alma. Ela não era alguém com quem ele pudesse mexer. Assim, ele flutuou no ar e seu olhar passou por todos ao redor. Ele desistiu do velho de cabelos brancos depois de uma olhada, e quanto ao homem de meia idade, desistiu também porque já havia outra pessoa na plataforma. Finalmente, ele escolheu as 2 plataformas com Wang Lin e o jovem cujos olhos estavam cheios de sede de sangue. Ele desistiu do jovem porque ele não parecia alguém que estava disposto a desistir facilmente. Isso poderia levar a uma grande batalha e esse não era o resultado que ele queria. E o Angelin parecia um estudioso fraco que parecia mais fácil de intimidar. Os olhos dessa pessoa se iluminaram e ela chegou à plataforma de Wang Lin. Nesse momento, até o homem de meia idade que bebia levantou a cabeça e olhou para ela. O homem da gente Demon CCT também olhou. O interesse em seus olhos se aprofundou. A borboleta vermelha sentia que conhecia essa pessoa de aparência acadêmica, mas não conseguia se lembrar de nada. Até, ela olhou para tentar ver se conseguia ver através de algo olhando para as técnicas dele. O jovem se encheu de sede de sangue e o velho de cabelos brancos também olhou para ela. Afinal,
Wang Lin também veio de Suzaku como eles. A pessoa que estava na plataforma em que Wang Lin estava disse friamente: companheiro cultivador, por favor, saia desta plataforma e encontre outra. Embora sua voz fosse fria, após contratempos consecutivos, sua arrogância havia diminuído muito. Os olhos de Wang Lin estavam calmos quando ele olhou para a pessoa e não disse uma palavra. Ele acenou com a mão e uma pulseira saltou de sua mão e se transformou em um grande sapo. No momento em que este sapo apareceu, a expressão da pessoa mudou quando ele exclamou: sapo do trovão. Este sapo trovão era apenas um dos tesouros de Wang Lin, então ele não tinha medo de expô-lo. As coisas que ele tinha em sua mochila eram seus verdadeiros ases, então ele não se importava de usar este sapo trovão para intimidar as pessoas. Se as pessoas lutassem com Wang Lin no futuro e se preparassem para seu sapo trovão, não estariam preparadas para seus verdadeiros golpes assassinos. Além disso, era óbvio que o poder era tudo aqui. Se ele não desse uma boa demonstração de poder, haveria incontáveis mais problemas no futuro. Foi também por isso que Wang Lin decidiu trazer este sapo. No momento em que o sapo trovão apareceu, seu estômago inchou e ele lançou uma bola de relâmpago. A pessoa recuou rapidamente quando sua mão formou selos e uma roda yin e yang apareceu. A roda se quebrou em uma bola de relâmpago. A pessoa tossiu com a boca cheia de sangue, mas o calcanhar yin e yang foi capaz de fazer a bola de relâmpago encolher muito e quicou de volta. O sapo trovão abriu a boca e engoliu a bola de relâmpago, depois olhou para a pessoa com cautela. Wang Lin suspirou secretamente. Ele sabia que cada cultivador da formação da alma tinha seus próprios métodos, especialmente aqueles que podiam vir aqui. Essa roda yin e yang tinha um poderoso efeito neutralizante para neutralizar uma grande parte da bola de relâmpago. Deve-se dizer que o sapo trovão estava no nível de um cultivador de formação de alma. Embora ainda um pouco distante dos cultivadores de formação de alma de estágio avançado, tinha pelo menos o poder de um cultivador de formação de alma de estágio intermediário. Embora sua bola de relâmpago não tivesse domínio, seu poder estava lá em cima. Essa pessoa saiu muito longe. Ele olhou para o sapo trovão com pavor e não conseguiu evitar um sorriso amargo. Ele apertou as mãos para Wang Lin e não tentou mais encontrar uma plataforma. Ele então se sentou de pernas cruzadas no ar. Wang Lin ficou totalmente surpreso com o quão disposta essa pessoa estava em deixar isso passar, mas ele não tinha certeza se isso era real ou uma atuação. O gênio dos olhos de Shu Yu focou no sapo trovão por um tempo antes de retirar seu olhar. Quanto ao homem do clã demônio gigante, seus olhos estavam cheios de vontade de lutar enquanto ele acenava para Wang Lin. Parecia que ele reconhecia o poder de Wang Lin. Quanto ao velho, ele revirou os olhos e desviou o olhar. Apenas o jovem com sede de sangue nos olhos olhou para o sapo com uma pitada de pavor. Seu método de cultivo integral baseava-se em insetos, então ele estava muito cansado de uma criatura que podia cuspir raios, especialmente um sapo. O homem de meia idade soltou um suspiro e disse: sapo trovão. Ué, eu vi um sapo trovão novamente. Infelizmente, não é a mesma pessoa daquela época. Wang Lin acenou com a mão direita e o sapo trovão voltou para a armadilha para animais. Todos que viram isso ficaram em silêncio, mas todos olhavam ocasionalmente para Wang Lin. O olhar de Wang Lin permaneceu calmo enquanto ele acenava com a mão e uma cabaça apareceu. Ele tomou um gole antes de baixar a cabeça e começar a pensar. Não muito depois, uma explosão de barulho veio do portão celestial. O barulho foi pequeno no início, mas logo foi o suficiente para coincidir com uma tempestade. Enquanto o estrondo continuava, o portão celestial se abriu lentamente. Ondas de luz dourada saíram do portão e iluminaram toda a área. Depois de um tempo, o portão celestial se abriu completamente. Todos os cultivadores ao redor se levantaram e voaram para dentro sem dizer uma palavra. Todos eles desapareceram dentro do portão celestial. Os olhos de Wang Lin brilharam, mas ele não entrou imediatamente. Só depois de esperar os 5 de Suzaku entrar é que ele também entrou casualmente. No momento em que passou pela porta, ele sentiu uma aura poderosa vindo do reino celestial. Esta aura não tinha a intenção de matar e apenas passou voando por todos que entraram. Gradualmente, o portão celestial se fechou. Ao mesmo tempo, um pequeno caldeirão de jade apareceu diante de Wang Lin. Ele respirou fundo, agarrou o caldeirão de jade e colocou-o em sua bolsa de contenção. Antes de vir para cá, ele fez algumas pesquisas sobre o reino celestial. Ele sabia que este era um caldeirão de retorno.
Em certos locais, ele poderia passar uma hora ativando-o e isso permitiria que ele retornasse ao planeta de cultivo de onde veio. Copyright Novelful.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 295. O Reino Celestial Quebrado. Capítulo 295. O Reino Celestial Quebrado. Depois de guardá-lo, Wang Lin viu vários redemoinhos. Havia cultivadores entrando e desaparecendo. O corpo de Wang Lin se moveu e ele começou a girar. Ele gradualmente desapareceu dentro dela. Havia uma luz gigante brilhando em seus olhos e ele se sentiu como se estivesse caindo do céu. No entanto, ele forçou seus olhos a ficarem abertos e viu algo que nunca esquecerá. Abaixo dele havia pedaços de fragmentos dourados espalhados como um espelho que havia caído no chão e se espatifado. O reino celestial era como um espelho quebrado. Agora que toda a energia espiritual celestial havia desaparecido do reino celestial, apenas uma pequena quantidade dela permanecia em cada fragmento do reino celestial. Conforme o corpo de Wang Lin descia rapidamente, os pedaços ficavam cada vez maiores. Logo, Wang Lin foi capaz de detectar que havia pousado em um fragmento perto da borda. No momento em que ele pousou, ele rapidamente deu um tapa em sua sacola e um sino de latão apareceu em sua mão. Este foi um dos 3 tesouros dos antigos cultivadores que ele foi capaz de refinar. Este tesouro tinha a capacidade de mudar de tamanho para prender o inimigo. Após o pouso, Wang Lin olhou em volta e ficou chocado. O solo não continha sinais de vida. Havia apenas grama morta. A montanha ao longe teve seu pico cortado pela metade. O corte foi muito liso, então ficou claro que foi cortado por alguém. Abaixo da montanha havia alguns palácios, mas todos haviam se transformado em escombros. A outra metade do pico havia caído sobre os palácios. À distância, eles pareciam uma grande montanha ligada a uma montanha menor. No terreno havia muitos poços sem fundo. Alguns deles até cuspiram gás branco que lentamente flutuou no ar. Este era um mundo morto. Wang Lin ponderou um pouco e murmurou: este é o reino celestial. Apesar de saber que o reino celestial havia sido destruído, mesmo quando ele estava aqui, Wang Lin ainda não conseguia acreditar. Nos tempos antigos, quando alguém alcançava o estágio de formação de alma, eles ouviam o chamado do reino celestial. Para os cultivadores, o reino celestial era um lugar sagrado. Um lugar sagrado que não deve ser violado. Mas agora Wang Lin olhou ao seu redor e não conseguiu evitar o silêncio. Depois de um tempo, ele olhou para os palácios à distância e se moveu naquela direção. Embora não parecesse longe, depois de voar por um tempo, Wang Lin percebeu uma força vindo do céu. Essa força tornava muito difícil alcançar uma certa velocidade durante o voo. Wang Lin chegou ao palácio depois de muito tempo. Ele ficou abalado ao ver as ruínas de perto. Olhando para as ruínas, Wang Lin pôde ver o quão rico era o reino celestial. O único material usado para construir esses palácios foram pedras espirituais. Embora Wang Lin tivesse visto edifícios feitos de puras pedras espirituais em Shu, onde Limua morava, em comparação com isso, a diferença era grande demais. Wang Lin não conseguia ver o fim do palácio à distância. Só de olhar para as ruínas, podia-se ver o quão incrível este lugar era antes de ser destruído. No entanto, depois que todos esses anos se passaram, todas essas pedras espirituais perderam sua energia. Na verdade, muitos deles virariam pó no momento em que fossem tocados. Wang Lin deixou escapar um suspiro. Então, este é o reino celestial. Enquanto caminhava pelas ruínas, Wang Lin não pôde deixar de começar a refletir. Esta área não tinha nenhuma energia celestial que ele procurava. Havia apenas tristeza. No centro do palácio, Wang Lin parou e ficou apavorado com a cena diante dele. A área estava completamente cavada para dentro. Depois de olhar com atenção, ele percebeu que era uma impressão manual. Wang Lin ficou pasmo. No momento em que viu a marca da mão, ele pensou na marca da mão no portão celestial. O poder da impressão de uma mão foi capaz de destruir uma área tão ampla. Wang Lin acreditava que também poderia fazer isso em Suzaku, mas este era o reino celestial. Tudo no reino celestial era muito mais resistente do que fora, e este lugar estava cheio de cultivadores no estágio de formação de alma ou acima que vinham cultivando a energia espiritual celestial. Se tudo isso fosse levado em consideração, a impressão da mão era muito assustadora. Wang Lin agachou-se ao lado da impressão da mão e tocou com a mão. De repente, uma poderosa aura de morte saiu e entrou no corpo de Wang Lin através de seu braço.
O domínio de vida e morte de Wang Lin foi ativado repentinamente. Depois de muito tempo, ele respirou fundo. O terror em seus olhos ficou ainda mais forte. Ele apenas sentiu que a marca da mão ainda tinha resquícios da aura do usuário, então ele a experimentou depois de tocá-la. No entanto, quanto mais ele sentia, mais percebia o quão poderoso o usuário era. Depois de se levantar, os olhos de Wang Lin brilharam. Ele voou e pressionou a mão na mesma área. Depois de um longo tempo, ele balançou a cabeça, contornou a impressão da mão e continuou a caminhar pelas ruínas. Depois de caminhar pelas ruínas por vários dias, ele encontrou uma placa de pedra quebrada com algumas palavras gravadas nela. Doada pelo quinto imperador celestial da chuva ao celestial Cholar Tianhua. A tabuinha dizia aproximadamente que o celestial Cholar Tianhua havia realizado um grande feito, então o imperador celestial fez esses palácios para ele como uma recompensa. Os palácios foram construídos na forma de uma formação que iria atrair espiritual, celestial energia a partir de 100.000 quilômetros, fazendo de cultivo várias vezes mais eficaz. Depois de terminar de ler, Wang Lin não pôde deixar de se sentir abalado novamente. Embora ele não soubesse qual era a categoria de um celestial Cholar, certamente estava abaixo do imperador celestial. Se um mero celestial Cholar pudesse ter um palácio como este, então como seria o palácio do celestial imperador? Quando ele estava prestes a sair, seus olhos brilharam. Ele de repente se virou e olhou para a placa de pedra. A placa de pedra parecia muito normal. Não havia nada de extraordinário nisso. Mas o olhar de Wang Lin passou por cada palavra. Porque o celestial Cholar Tianhua queria que o seu palácio fosse construído aqui. Além disso, esta placa era um decreto, que deveria ser colocada do lado de fora para que todos vissem. Então por que ela estava aqui? Esta área pertencia à parte interna do palácio. Para esta placa de pedra estar aqui, parecia meio suspeito. Wang Lin franziu a testa enquanto erguia a mão e apontava para a placa de pedra. Um feixe de que disparou e pousou na placa de pedra. De repente, as rachaduras no tablete ficaram ainda maiores. Wang Lin deu um tapa em sua bolsa de contenção e uma espada voadora saiu. Sob seu comando, a espada atingiu a placa de pedra. Sons de metal colidindo podiam ser ouvidos. Embora tivesse sido danificada pelo poder daquela impressão manual, a placa de pedra ainda era muito resistente. Depois de um longo tempo, a placa de pedra foi finalmente cortada de sua base pela espada voadora. Wang Lin olhou para a base do tablete, mas não encontrou nada normal. No entanto, ele ainda sentia que havia algo estranho nessa placa de pedra. Seus olhos brilharam quando ele agarrou a placa de pedra e puxou. A área retumbou quando a placa de pedra foi lentamente arrastada por Wang Lin. Capítulo 296 Energia Espiritual Celestial. Conforme a placa de pedra foi arrastada para fora do solo, a área que estava abaixo do solo ficou à vista. As paredes da área subterrânea eram de uma cor diferente das paredes acima do solo. Eles pareciam estar encharcados de água, mas não havia sinal de água nas proximidades. Os olhos de Wang Lin brilharam. De acordo com a lógica, este lugar já estava deserto por incontáveis anos e, embora houvesse muitos fragmentos do reino celestial, toda vez que o portão celestial se abria, as pessoas entravam. Portanto, mesmo que houvesse fragmentos em que ninguém tivesse pisado antes, eles eram muito raros e difíceis de encontrar. Basicamente, a maioria dos fragmentos do reino celestial já foram visitados por cultivadores antes. Esta placa de pedra era um sinal que normalmente era colocado do lado de fora, mas estava aqui, perto do centro do palácio. Acrescentando o fato de que havia marcas indicando que estava enterrado há muito tempo, Wang Lin finalmente começou a entender o que estava acontecendo. Esta placa de pedra deve ter sido movida por um cultivador durante uma das primeiras aberturas do reino celestial para esconder algo. Caso contrário, as marcas na metade inferior da placa de pedra não estariam lá. Se não o movesse, a metade inferior teria secado e começado a rachar. Após confirmar essa ideia, seus olhos brilharam e ele ergueu o braço. Os últimos metros da placa de pedra que estavam sob o solo foram retirados por Wang Lin. No momento em que a placa de pedra foi puxada, uma lasca de energia espiritual celestial saiu de baixo. Não havia muito, no momento em que apareceu, estava prestes a desaparecer. Wang Lin revelou uma feliz experiência ao capturar rapidamente essa energia espiritual celestial e refiná-la. Nesse exato momento, um estrondo sônico foi ouvido de repente à distância, quando algo voou pelo céu como um relâmpago.
Este objeto foi coberto por uma formação em forma de octógono. Um cultivador de manto verde com uma espada voadora nas costas saiu da formação. No momento em que apareceu, ele voou rapidamente em direção às ruínas como se tivesse um alvo. Wang Lin percebeu imediatamente e franziu a testa. No entanto, ele ignorou essa velocidade focada em refinar a energia espiritual celestial. Aquela lasca de energia espiritual celestial tornou-se uma gota de líquido depois de ser refinada por Wang Lin por um tempo. Wang Lin sabia que a energia celestial tinha que ser refinada por um cultivador em um estado de pedra espiritual para que pudesse ser preservada. No entanto, o tempo que leva para refiná-los depende do nível de cultivo da pessoa. A velocidade do cultivador verde roubado era muito rápida. Quando ele percebeu que algo estava errado, seu rosto mudou de repente e ele gritou: "Pare!" Ele usou alguma técnica desconhecida e sua velocidade ficou ainda mais rápida. Wang Lin ignorou, porque aquele cultivador de manto verde tinha o mesmo nível de cultivo que ele, estágio inicial de formação da alma. Ele não viu o cultivador como uma ameaça de forma alguma e apenas calculou o tempo de chegada daquela pessoa enquanto se concentrava em refinar a energia espiritual celestial. Quando o cultivador de manto verde viu que Wang Lin não apenas não parou, mas também acelerou o processo de refino, ele gritou com raiva: "Esta área foi descoberta pela minha seita da espada da Lou 3.000 anos atrás. Se você não parar agora, minha seita da Lou espada virá atrás de você." A voz do cultivador veio de longe. Embora Wang Lin pudesse ouvir apenas um pouco, ele entendia a ideia geral. Ele zombou. Como tudo já poderia ter um dono, especialmente algo como a energia espiritual celestial. O que aquela pessoa estava dizendo era realmente ridículo. Ele acenou com a mão direita. A pulseira voou rapidamente de sua mão e se transformou em um grande sapo verde. No momento em que o sapo do trovão apareceu, seu abdômen inchou e cuspiu uma bola de relâmpago que voou em direção ao cultivador de manto verde. O rosto daquele cultivador de manto verde mudou repentinamente. Ele estava com muito medo daquela bola de relâmpago. Ele bateu a espada nas costas. Em seguida, a espada de repente saiu e brilhou como o sol enquanto flutuando acima de sua cabeça. O cultivador de manto verde formou focas e apontou para a bola de relâmpago. A espada desceu e, em seguida, uma espessa e poderosa espada que desceu do céu. A velocidade dele foi muito rápida quando ele pousou na bola do relâmpago. A bola de relâmpago foi cortada ao meio, e caiu para os lados, formando duas crateras com fumaça branca saindo delas. O rosto daquele cultivador de manto verde ficou vermelho enquanto ele forçava o sangue que subia por sua garganta. Essa espada era uma das 7 espadas de tesouro da seita da Lou Espada. Se fosse contra alguém mais fraco do que ele poderia facilmente controlar. Mesmo contra alguém com o mesmo nível de cultivo, ele poderia facilmente matá-los apenas com o ki da espada dentro da espada. No entanto, o sapo do trovão era como um cultivador de formação de alma de estágio intermediário. Embora a bola de relâmpago não tivesse domínio, não era algo que um cultivador normal pudesse controlar. Esta foi uma habilidade de ataque única dada ao sapo trovão pela arma. Assim, ele só poderia dar tudo de se vencer, prejudicando a si mesmo. Com a ajuda do sapo trovão, Wang Lin finalmente terminou de refinar a energia espiritual celestial. Havia agora um cristal roxo do tamanho de um grão de arroz em sua mão. Este minúsculo cristal era igual a metade da energia espiritual de Izal condensada. Sentindo a energia espiritual interior, Wang Lin ficou chocado. Depois ele colocou o cristal em seu saco de exploração. Ele levantou a cabeça e friamente olhou para o cultivador de manto verde. Sob esta placa de pedra escondeu-se um dos olhos da formação. Embora a formação tivesse sido interrompida há muito tempo, ela ainda estava ativa. Depois de muito tempo, ainda acumulava energia espiritual celestial até que produzisse uma lasca de energia espiritual celestial pura. Aquela seita da espada da Lou deve ter colocado a placa de pedra aqui porque eles estavam com medo de que outra pessoa a encontrasse. Cada vez que o portão celestial se abria, eles mandavam alguém aqui para colher a energia espiritual celestial. A razão pela qual eles não usaram nenhuma restrição e usaram uma placa de pedra em vez disso foi porque eles estavam com medo de que alguém percebesse. Não importa o quão bem a formação tenha sido feita, ainda haveria traços dela, e sempre haveria pessoas com cultivo celestial que poderiam facilmente ver através dela. No final, eles decidiram colocar uma placa de pedra aqui e não colocar restrições. Dessa forma, será mais difícil de encontrar.
Wang Lin zombou quando colocou a mão direita sobre o buraco e beliscou violentamente. Sons de estalidos puderam ser ouvidos quando o olho da formação foi quebrado. Nunca mais poderia ser usado. Como ele já havia ofendido a seita da espada da lua a tirar sua energia espiritual celestial, ele poderia muito bem destruir este olho para que eles não pudessem vir aqui para coletar mais e criar cultivadores mais poderosos. O cultivador de manto verde olhou para Wang Lin. Ele soltou um rugido e apontou para Wang Lin. A espada se voltou para Wang Lin e uma espada com o dobro do tamanho da última vez caiu do céu como se fosse dividir o céu em dois. Depois de enviar o ki da espada, ele tossiu sangue e seu corpo ficou muito fraco. Ele nem olhou para o resultado e saiu imediatamente. Os olhos de Wang Lin brilharam. Sem dizer uma palavra, ele apontou para a testa, fazendo com que um gás negro saísse. O gás se transformou em almas errantes. Eles avançaram e colidiram com o ki da espada. Ao mesmo tempo, o sapo trovão soltou um rugido. Seu abdômen inchou novamente e ele cuspiu outra bola de raio um pouco maior que a anterior. Quer correr? Wang Lin deu um tapa em sua sacola de contenção e tirou uma pequena bandeira. Esse sinalizador de restrição que havia atingido o primeiro estágio de conclusão era muito forte. Ela se transformou em fumaça preta, cercou Wang Lin e rapidamente o carregou para frente. O ki da espada foi atingido pela primeira vez por mais de 100 almas errantes. Embora as almas errantes tenham sido destruídas instantaneamente quando tocaram o ki da espada, o poder de mais de 100 almas errantes não poderia ser menosprezado. As almas errantes fizeram o ki da espada encolher 5 de seu tamanho original e diminuiu seu brilho. Posteriormente, a bola de relâmpago colidiu com o ki da espada. A bola de relâmpago se dissipou, mas o SURD que encolheu a uma pequena fração de seu tamanho original. Não havia mais luz vindo dele depois que colidiu com a bola de relâmpago. Eventualmente, Wang Lin atacou. Porque ele estava sob a proteção da bandeira restrição, a espada Kyoja não tinha qualquer poder para detê-lo e foi destruída por várias restrições. Wang Lin não diminuiu a velocidade. Com a proteção da bandeira de restrição, ele atacou o cultivador de manto verde em fuga. Enquanto o cultivador de manto verde escapava, ele espalhou seu sentido divino e ficou chocado com o que viu. Ele não teria ousado acreditar, mesmo em seus sonhos mais loucos, que essa pessoa seria capaz de destruir o ki de sua espada com tanta facilidade. Como ele poderia não ficar chocado? A expressão de Wang Lin permaneceu a mesma. Essa espada era muito estranha e continha um ki de espada muito poderoso. Se não fosse pelo fato de que ele veio totalmente preparado, ele teria sido ferido por aquele ki da espada hoje. Wang Lin mais uma vez percebeu que nenhum cultivador de formação de alma, que pudesse entrar no reino celestial deveria ser subestimado. Enquanto cercado pela bandeira de restrição, a velocidade de Wang Lin era muito rápida. A distância entre ele e o cultivador de manto verde diminuiu rapidamente. O rosto do cultivador de manto verde estava igual ao 1000. Ele usou aquela técnica secreta novamente e sua velocidade aumentou muito. Ele chegou ao local onde havia pousado e, rapidamente formou uma foca. Vendo a formação aparecer, ele relaxou um pouco. Assim que entrar na formação, ele poderá ir para outro fragmento. Havia muitos fragmentos, então a pessoa que o perseguia não seria capaz de alcançá-lo. Ele zombou. Apenas espere. Desta vez, minha seita da Lua Espada tem 4 pessoas que entraram no reino celestial. Assim que eu encontrar meus irmãos mais velhos, viremos e mataremos vocês juntos. Você não será capaz de deixar o reino celestial. Copyright Novelful.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 297. Morreu antes de nascer. Capítulo 297. Morreu antes de nascer. Os olhos de Wang Lin se iluminou e sua sutil corpo lhe desapareceu dentro da bandeira restrição. No entanto, era muito difícil para o cultivador de manto verde perceber. Afinal, o cultivador de manto verde estava apenas no estágio inicial da formação da alma, enquanto o sentido divino de Wang Lin estava no nível do sentido divino de um cultivador da formação da alma em idade avançada. Embora os dois tivessem o mesmo nível de cultivo, a diferença entre seus sentidos divinos era muito grande. Foi por isso que Wang Lin foi capaz de detectar o cultivador de manto verde no momento em que ele apareceu. Mas o cultivador de manto verde não foi capaz de detectar Wang Lin até que ele se aproximou. Ele deu um passo para dentro da formação antes de se virar para olhar para a névoa negra que se aproximava dele. O olhar frio em seu rosto ficou ainda mais frio. No entanto, exatamente neste momento,
A figura de Wang Lin apareceu de repente acima da formação e, assim que ele apareceu, ele jogou um sino. O rosto do cultivador de manto verde de repente ficou pálido. Ele nunca teria pensado que Wang Lin era tão rápido. Esta pausa permitiu que o homem cobrisse o cultivador de manto verde e o prendesse lá dentro. Depois disso, Wang Lin acenou com a mão. A bandeira de restrição e o sino voltaram rapidamente para ele. Seu corpo desapareceu no ar e, quando reapareceu, estava no chão. Você não vai conseguir fugir. Wang Lin disse claramente, como se estivesse falando sozinho. Ele se sentou no chão e sua mão formou vários selos que pousaram no sino. O sino de repente começou a tremer, o que o fez tocar. A maior parte do som de toque permaneceu dentro da campainha. Depois de um breve momento, gritos miseráveis vieram de dentro dela. Após um curto período de tempo, o barulho da campainha ficou ainda mais alto. Além do toque do sino, havia sons de colisões vindo de dentro dele. O cultivador claramente não estava disposto a ser refinado. Ele estava usando sua espada para atacar o sino. Wang Lin sabia que a espada era afiada e não se sabia se o sino poderia resistir a ela. Ele soltou um bufo frio e sua mão se moveu ainda mais rápido. À medida que mais e mais focas pousavam no sino, o toque ficava cada vez mais alto, mas os sons de dentro do sino ficavam cada vez mais baixos. Este sino era um tesouro mágico do antigo mundo do cultivo. Sua principal habilidade era prender pessoas e então usar uma série de selos para refiná-las. O sino poderia até mesmo refinar as almas de origem, mas o requisito era que o usuário tivesse um nível de cultivo mais alto do que a pessoa presa dentro, ou então sofreria com a reação adversa. Depois que um cultivador de formação de alma forma sua alma de origem, a menos que seja atacado por muitas pessoas ao mesmo tempo, é difícil para eles morrerem em uma luta cara a cara. No entanto, se um cultivador de formação de alma de estágio avançado atuar, tudo isso muda. Claro, se eles já estavam muito enfraquecidos, a história é diferente. Assim como naquela época, Lunchback foi muito enfraquecido e depois enganado por Wang Lin. No final, ele morreu para o braço de ouro do furacão Devil Lord. Quando as focas de Wang Lin pousaram no sino, uma a uma, os gritos miseráveis gradualmente enfraqueceram antes de eventualmente desaparecerem. Wang Lin continuou criando selos por um tempo antes de finalmente parar. Ele acenou com a mão direita e o sino encolheu. Em seguida, voou para sua mão e ele o guardou. Ele não teve pressa em abri-lo porque sabia que embora o cultivador tivesse morrido, ele deve ter armado algum tipo de retaliação antes de sua morte. A retaliação de um cultivador de formação de alma antes da morte era muito assustadora. Então, com a cautela de Wang Lin, como ele ousaria verificá-la? Ele decidiu continuar refinando por mais 10 dias, meio mês ou até mais, até que tudo estivesse refinado. Essa mudança de Wang Lin foi única. Ele levantou-se. O sapo trovão já havia se transformado na pulseira de bronze e voltado para o pulso. Ele então ponderou um pouco. Quando ele estava prestes a examinar cuidadosamente este fragmento, sua expressão mudou repentinamente. Ele tirou a bandeira de restrição para se proteger e rapidamente se sentou, depois de jogar alguns comprimidos na boca. A energia espiritual dentro de seu corpo estava sendo rapidamente absorvida pela pulseira de bronze. Depois de muito tempo, finalmente parou e Wang Lin abriu os olhos. Ele jogou mais alguns comprimidos na boca e finalmente recuperou toda a sua energia espiritual. Wang Lin murmurou, no início, era uma vez a cada 6 dias, mas agora é a cada 4 dias. Embora este sapo trovão seja útil, mantê-lo realmente custa muita energia espiritual. No futuro, terei que derramar energia espiritual na pulseira antes do tempo, porque se isso acontecer em uma luta, será perigoso. Ele se levantou e voou em direção ao palácio. Depois de não encontrar nada no palácio, ele ampliou sua busca. O fragmento em que ele estava não era realmente grande, mas também não era realmente pequeno. Era mais ou menos do tamanho de Zal. Embora ele pudesse cobrir todo o fragmento com seu sentido divino, a energia espiritual celestial não era algo que seu sentido divino pudesse detectar a menos que ele estivesse por perto. Wang Lin passou um mês pesquisando este fragmento. Ele descobriu que, além daquele palácio, não havia nenhuma outra construção ao redor. Havia muitos buracos no chão que mostravam claramente a luta que os celestiais passaram quando o reino celestial se desfez. Um dia, Wang Lin chegou à única outra montanha do fragmento. No entanto, a forma desta montanha era muito estranha. Parecia um grande cadeado.
Esta montanha estava em boa forma, mas todas as árvores nela estavam mortas há muito tempo. Quando Wang Lin tocou em um galho de uma das árvores, ele imediatamente virou pó. Olhando para as muitas árvores na montanha, Wang Lin sorriu amargamente. Se ao menos essas árvores ainda estivessem vivas. Cada um deles era uma árvore milenar. Algumas eram até árvores de 10.000 anos. Se ele fosse usar essas árvores para fazer entalhes em madeira, Wang Lin acreditava que o poder de escultura em madeira aumentaria várias vezes. Infelizmente, Wang Lin não estava disposto a desistir enquanto procurava. Depois de verificar cada árvore na montanha, ele suspirou impotente. No topo da montanha, Wang Lin encontrou uma caverna. A porta desta caverna já havia sido destruída e estava cheia de poeira. O lugar não parecia bem escondido e Wang Lin não esperava encontrar uma caverna que ninguém havia visitado antes. A caverna não era muito grande, tinha apenas 7 ou 8 quartos. Wang Lin verificou a caverna, mas não encontrou nada. Alguém deve ter vindo e esvaziado anos atrás. Antes de entrar na caverna, Wang Lin já estava preparado. Embora ele não tivesse encontrado nada, ele não estava desanimado. A razão pela qual ele entrou na caverna foi para ver se ele conseguia encontrar algum vestígio de restrições. Ele queria ver como eram as restrições usadas pelos celestiais. Se ele pudesse estudar alguns, ajudaria muito a alcançar 9.999 restrições na bandeira de restrição. Após uma inspeção cuidadosa, ele descobriu que a maioria das restrições havia desaparecido, mas isso não era verdade para todos eles. Ele felizmente descobriu que em um dos quartos, havia alguns vestígios de uma restrição. Essa restrição não deve ter sido muito forte. Foi usada apenas para selar uma porta. Embora já tenha sido quebrado, há uma lasca deixada na lateral da porta. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e ele começou a estudá-lo. As restrições dos celestiais eram semelhantes às restrições antigas que Wang Lin conhecia, mas ainda havia diferenças. Na verdade, as restrições eram apenas formações, mas muito mais dinâmicas. 3 dias depois, Wang Lin deixou a caverna. O fragmento da restrição já havia sido completamente memorizado por ele. Ele desceu a montanha. Assim como ele estava prestes a sair, ele de repente descobriu que todas as árvores na montanha tinham virado pó e desapareceu. Mas agora, toda a poeira estava flutuando no ar e se movia como se estivesse sendo controlada. A expressão de Wang Lin permaneceu a mesma, enquanto ele voava lentamente para o céu. Ele olhou de cima para baixo e sua expressão de repente ficou séria. Olhando para a nuvem de poeira de sua posição, parecia formar 2 palavras: me salve. Wang Lin franziu a testa. A poeira desapareceu lentamente. De cima, a montanha parecia ainda mais uma fechadura, e a caverna parecia o buraco da fechadura. Wang Lin ponderou um pouco, mas não voltou para verificar. Este lugar era muito estranho, então ele não estava disposto a continuar explorando. Mais importante ainda, ele acreditava que não era a primeira pessoa a perceber que algo estava errado nessa montanha. Se sim, por que essa montanha ainda estava aqui? Pensando nisso, Wang Lin ficou ainda mais relutante em verificar. Ele lentamente recuou e saiu. Mesmo que um celestial estivesse trancando aqui, Wang Lin ainda não estava disposto a tentar nada se isso envolvesse arriscar sua vida. Wang Lin já havia revistado minuciosamente o fragmento nos últimos dias e não encontrou mais nenhuma energia espiritual celestial. Assim, ele decidiu verificar um outro fragmento. Antes de partir, ele derramou energia espiritual na pulseira de bronze. Depois de chegar à matriz de transferência que o cultivador de manto verde havia usado, ele ponderou um pouco antes de tirar o sino. O método para deixar o fragmento de acordo com o conhecimento de Wang Lin era continuar voando até que ele ultrapassasse a barreira no céu. Em seguida, ele voltaria ao ponto de partida onde poderia entrar em um redemoinho e ser colocado aleatoriamente em outro fragmento. Mas o método que esse cultivador de manto verde costumava usar para aparecer neste fragmento era muito estranho. Ele chegou por meio de uma matriz de transferência. Isso fez com que Wang Lin fizesse um palpite ousado. Alguma seita antiga foi capaz de estabelecer algumas matrizes de transferência depois de entrar no reino celestial tantas vezes. Essas matrizes de transferência permitiriam aos discípulos daquela seita viajar entre os fragmentos em que a seita estivera antes. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele jogou um sino diante de si e começou a formar mais focas. Depois de mais 2 dias,
Wang Lin estimou que mesmo que esse cultivador da formação Soul ele tivesse estabelecido alguma retaliação após a morte, ela já estava quase acabando. Pensando nisso, ele acenou com a mão direita e o sino aumentou lentamente. Com um estrondo, uma fumaça com a cor do arco-íris saiu da parte inferior do sino quando ele se abriu. Wang Lin viu que dentro havia apenas uma sacola de contenção e uma espada. Mas, de repente, a espada zumbiu e um raio de espada do tamanho de um braço disparou. Wang Lin zombou. Ele apontou com o dedo e o da espada desapareceu. Junto com isso, houve um grito quando o último pedaço da alma de origem desapareceu. O cultivador de manto verde colocou sua alma original dentro da espada para atacar uma última vez antes da morte. No entanto, depois de ser refinado por tanto tempo, sua alma origem não poderia lidar com isso. Animo-ri. Seu último esforço de vala foi facilmente interrompido por Wang Lin. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 298. Fantasma. Capítulo 298. Fantasma. Depois de pegar a espada antiga, ele a examinou com seu sentido divino e imediatamente ficou animado. Ele respirou fundo antes de colocar a espada em sua bolsa. Essa espada era muito poderosa. Entretanto, ele nunca pensou que a estrutura da espada seria semelhante à da bandeira de restrição. Havia inúmeras restrições impostas à espada e todas eram puras restrições de ataque. Como resultado, essa espada era muito poderosa e, portanto, útil para Wang Lin. Wang Lin deu uma olhada neles e percebeu que a maioria das restrições era algo que ele nunca tinha visto antes. Essas restrições eram em grupos de 3 com um total de 300 grupos. Esse grande número de restrições não era algo que Wang Lin pudesse aprender em um curto período de tempo. Ele conteve o desejo de estudá-los. Imediatamente tirou o saco de contenção do cultivador de manto verde. Ele o examinou com seu sentido divino e então sua expressão tornou-se estranha novamente. Depois de muito tempo, Wang Lin suspirou. Matar pessoas por tesouros no reino celestial é realmente tentador. Havia apenas 3 itens dentro da sacola. O primeiro item foi um pedaço de jade, o segundo item foi o caldeirão de retorno o último item foi um pacote de pedras espirituais de alta qualidade. Havia centenas de pedras espirituais de alta qualidade. Mesmo com a habilidade de Wang Lin, ele não pôde deixar de ficar animado com centenas de pedras espirituais de alta qualidade. Ele olhou em volta e não pôde deixar de zombar de si mesmo. Parece que minha habilidade ainda não é boa o suficiente. Na verdade, era difícil culpar Wang Lin, porque as pedras espirituais de alta qualidade eram muito raras em Suzaku. Não havia muitas pedras espirituais de alta qualidade no planeta de origem da seita Dalo também, mas a seita Dalo era uma seita antiga que tinha dezenas de milhares de anos, então eles naturalmente estocaram um pouco. Depois de ler o Jade, ele entendeu completamente a situação. A seita Dalo encontrou um total de 37 fragmentos no reino celestial depois de entrar nele tantas vezes. Em seguida, eles colocaram secretamente matrizes de transferência em cada um deles. No entanto, as áreas de transferência foram construídas no reino celestial, então não podiam ser ativadas por pedras espirituais normais. Era também por isso que o cultivador de manto verde tinha tantas pedras espirituais de alta qualidade com ele. Depois disso, Wang Lin entendeu que muitos cultivadores que entraram no reino celestial pertenciam a grandes seitas como a seita Dalo e tinham suas próprias matrizes de transferência configuradas ao redor. Somente aqueles que vieram aqui pela primeira vez, ou cultivadores independentes, voariam e pousariam aleatoriamente em um fragmento. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele olhou para o caldeirão de volta. A função deste caldeirão era retornar ao planeta de onde vieram. Então, se Wang Lin fosse usar isso, ele voltaria para Suzaku ou para a seita Dalo. Wang Lin ponderou um pouco antes de colocá-lo à espera e certificar-se de mantê-lo afastado de seu próprio caldeirão de devolução. Se ele acidentalmente usasse o errado e realmente fosse transportado para a seita Dalo, seria muito perigoso. Depois de terminar tudo isso, Wang Lin jogou o jade que segurava para frente e o moveu com seu sentido divino. De repente, o jade começou a brilhar e apareceu uma formação com 2 ranhuras. Claramente, essas 2 ranhuras eram para pedras espirituais. Sem dizer uma palavra, Wang Lin pegou 2 pedras espirituais de alta qualidade e as encaixou com precisão nas ranhuras. A formação começou a se mover enquanto o jade brilhava ainda mais forte. A imagem de um mapa finalmente apareceu.
Essa imagem não era estranha para Wang Lin, era a mesma cena que todos viram enquanto desciam para o reino celestial, que agora parecia um espelho quebrado. Nesta imagem, havia 37 fragmentos que estavam brilhando, criando um contraste contra os incontáveis fragmentos cinza. Wang Lin olhou para a imagem e se lembrou do fragmento em que havia caído. Seus olhos se moveram rapidamente e encontraram onde ele estava localizado no momento. Sua mão direita apontou para um dos fragmentos. A imagem desapareceu e a formação foi ativada, então a figura de Wang Lin desapareceu. Em um dos fragmentos no final do reino celestial, a janela estava muito violenta e havia uma grande fenda no céu. O vento frio soprou da fenda para aquele fragmento. Era como se todo o fragmento estivesse envolto no poder da fenda. Este lugar não tinha montanhas, parecia um deserto. Este lugar originalmente tinha montanhas e rios, mas durante o colapso do reino celestial, um dos tesouros dos celestiais caiu aqui e criou aquela fenda. Quanto ao tesouro, ele se espatifou depois de criar a fenda e se transformou em um vento violento que soprou sobre o fragmento. Neste momento, no meio deste vento violento, uma formação apareceu no céu. A formação formou um pilar de luz que bloqueou o vento, mas o pilar estava tremendo violentamente. Era como se pudesse quebrar em qualquer mãe. A figura de Wang Lin apareceu na formação. Ele deu uma olhada ao redor e franziu a testa. Este fragmento era simplesmente muito diferente do último em que ele estava. Se aquele foi considerado relativamente intacto, então este foi completamente destruído. De acordo com a lógica, não deveria haver razão para a seita da Elo colocar uma formação aqui. Wang Lin ponderou um pouco. Ele viu o pilar tremer violentamente, então ele rapidamente saiu da formação. No momento em que Wang Lin saiu do pilar, ele sentiu o vento como uma lâmina atingir seu corpo. Depois que ele deixou a formação, ela rapidamente se escondeu usando um método especial. Havia apenas um som que podia ser ouvido, o uivo do vento. Parecia que havia inúmeras pessoas chorando. Enquanto Wang Lin descia, o som ficava ainda mais alto. No momento em que pousou na areia, ele repentinamente ficou alerta. Ele rapidamente se virou e viu que dentro do vento uivante, figuras negras apareceram uma por uma. O coração de Wang Lin ficou chocado ao ver as figuras negras, mas seu sentido divino não sentiu nada. Sem dizer uma palavra, ele deu um tapa na sacola de contenção e tirou a bandeira de restrição. Nesse momento, as figuras negras ficaram claras, fazendo com que Wang Lin fizesse uma expressão estranha. Essas figuras eram todas mulheres extremamente bonitas. As mulheres usavam vestidos lindos da cor do arco-íris, e atrás dele estava um grupo de meninos segurando bandejas com frutas celestiais e vinho delicioso. Havia pessoas conversando e rindo enquanto caminhavam em direção ao Wang Lin. Wang Lin franziu a testa ainda mais. Ele viu que essas pessoas estavam falando, mas não ouviu nenhum som vindo delas. Os arredores ainda estavam cheios do uivo do vento e nada mais. Gradualmente, essas pessoas se aproximaram cada vez mais. Então Wang Lin notou figuras pretas que apareceram acima delas. Essas figuras eram jovens voando nas nuvens. Eles pareciam estar protegendo essas mulheres enquanto examinavam os arredores. Wang Lin respirou fundo e colocou de lado sua bandeira de restrição. Essas pessoas estavam agora na frente dele. Ele não os evitou, ele simplesmente os deixou passar por ele. Um dos meninos atravessou diretamente o corpo de Wang Lin. Após este grupo de pessoas estava fora na distância, Wang Lin deixou escapar um sorriso amargo. Ele já havia notado que essas pessoas não eram reais. Eles eram apenas ilusões. Ele adivinhou que havia um poder misterioso neste fragmento que poderia criar ilusões de cenas do reino celestial antes de ser destruído. Wang Lin olhou para as pessoas que haviam acabado de sair e sentiu tristeza. Essas pessoas devem ter sido importantes durante o seu tempo, mas agora tudo se foi com o vento, e a única coisa que restava era uma ilusão. O que exatamente aconteceu com o reino celestial para destruí-lo até este grau? Esta questão, uma vez mais apareceu na mente de Wang Lin. Depois de refletir um pouco, ele seguiu as ilusões. Essas pessoas andou mais e mais, até que finalmente parou em um local. Wang Lin olhou de longe e de repente percebeu a mudança de cena. Um edifício apareceu de repente. Havia muitas mesas dentro com frutas e vinhos colocados sobre elas. Havia algumas pessoas sentadas ao redor das mesas conversando entre si. De vez em quando, eles assinavam com o dedo e as técnicas pareciam como se estivessem debatendo sobre algo.
Wang Lin assistiu a essa cena e deu atenção especial a todas as técnicas mostradas. Ele respirou fundo. Essas pessoas não usavam cantos ou selos, eles simplesmente assinavam com as mãos para usar as técnicas. Era como se o poder dos seus estivesse nas palmas de suas mãos e pudesse ser usado como eles desejassem. Uma das pessoas de repente se levantou e gritou com raiva com alguém. Então sua mão se estendeu e criou uma bola gigante de luz roxa. Ele apontou para cima e a bola de relâmpago púrpura lentamente ascendeu ao céu. Wang Lin seguiu a bola de luz, mas, ao mesmo tempo, o céu claro de repente escureceu. Partes de luz negra se juntaram em um punho e se chocaram contra a bola, de relâmpagos roxos. A bola de relâmpago de repente se estilhaçou e o punho do relâmpago desceu sem diminuir a velocidade. A expressão das pessoas lá dentro mudou de repente. Duas pessoas responderam rapidamente e saíram para verificar, mas o punho feito de relâmpago já havia descido. O poder daquele soco obliterou instantaneamente os corpos de todos os seres celestiais dentro, junto com o edifício. Apenas as duas pessoas que voaram foram capazes de se proteger com uma luz colorida do arco-íris. A expressão dos dois se pendeu muito e, neste momento, uma espada azul que voou pelo céu e criou uma fenda gigante. Ondas de vento frio sopraram da fenda. Pouco depois, uma mão gigante apareceu no céu e beliscou suavemente a espada dentro do que de espada azul. A espada se estilhaçou e desapareceu na fenda, mas o cabo da espada não foi destruído, ele continuou voando pelo céu. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 299. Lutando contra a borboleta vermelha. Capítulo 299. Lutando contra a borboleta vermelha. Então a ilusão mudou. Desta vez, muitos celestiais voaram para o céu com rostos cheios de raiva. Mas, exatamente neste momento, a mão que estilhaçou a espada se virou e caiu no chão. Um raio de luz prateada de repente voou da mão e foi na direção de Wang Lin. Wang Lin foi absorvido por esta cena e de repente ficou chocado. No momento em que a luz prateada apareceu, ele ficou alerta e jogou fora a armadilha para animais. O sapo trovão apareceu, cuspiu uma bola de relâmpago e colidiu com o raio de luz prateada. Depois de uma série de estrondos, o sapo trovão recuou 30 metros. A expressão de Wang Lin era sombria quando ele saltou no sapo trovão e foi até a mulher atrás da luz prateada. Wang Lin disse lentamente, Rei Butterfly. Quando ele estava imerso na ilusão, essa mulher apareceu de repente e o atacou sem dizer uma palavra. Se o sentido divino de Wang Lin já não tivesse atingido o estágio final do nível de formação da alma, então, ele teria pensado que a luz prateada era parte da ilusão e teria morrido no local. A expressão de Rei Butterfly estava fria quando ela olhou para Wang Lin e disse, Você realmente me conhece? Fala, quem diabos é você? A expressão de Wang Lin permaneceu calma quando ele disse, Quem não conhece o gênio de Shui Wu? A borboleta vermelha disse friamente, Não vai dizer? Então você pode ficar aqui, para sempre. Com isso, ela levantou a mão direita e um raio de luz prateada apareceu em sua palma. Ela olhou friamente para Wang Lin. Wang Lin riu alto. Seus olhos brilharam e ele disse, Ouvi dizer que o Rei Butterfly conseguiu atingir o estágio final da formação da alma em apenas 100 anos. Embora 100 anos não seja muito, é uma vida inteira para os mortais. Eu me pergunto, seus pais ainda estão vivos? Rei Butterfly franziu o senho. Ela acenou com a luz prateada em sua mão e então o céu foi subitamente coberto com pontos de luz prateada. A luz começou a cair sobre Wang Lin. Wang Lin deu um tapa no sapo trovão, então seu abdômen inchou e ele cuspiu uma bola de luz. A bola de relâmpago flutuou no ar, então Wang Lin gritou, Explodam. De repente, a bola de relâmpago explodiu e os raios de um raio bloquearam as partículas de luz prateada. Isso deu ao Wang Lin tempo para recuar rapidamente. Já o sapo trovão, depois de cuspir a bola de relâmpago, recuou rapidamente com Wang Lin. Enquanto Wang Lin recuava, ele gritou, Borboleta vermelha, seus pais têm outros filhos. Se não, isso não significa que eles não têm ninguém para mandá-los embora. Isso significa que você não tem piedade filial. A borboleta vermelha franziu a testa, novamente enquanto olhava friamente para Wang Lin e corria atrás dele. Ela acenou com a mão direita e uma espada voadora apareceu de repente acima de sua cabeça. A espada voadora disparou atrás de Wang Lin em várias vezes sua velocidade de voo. Havia uma sugestão de domínio dentro da espada voadora.
A espada voadora continha um domínio tão poderoso e sem emoção que flocos de neve começaram a aparecer ao redor da espada. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele deu um tapa na sacola de contenção e o flagelo de restrição apareceu. Névoa negra de repente cercou a área. A névoa formou a forma de dragões e avançou contra a espada voadora. Posteriormente, Wang Lin não recuou mais, em vez disso, ele desapareceu dentro da névoa negra. Quando ele reapareceu, estava uma dúzia de pés atrás do rei de Butterfly. Sua mão formou um selo e a energia espiritual em seu corpo se moveu e um redemoinho preto e branco apareceu. Neste momento, o domínio de vida e morte se expandiu a partir desse redemoinho. Rei Butterfly franziu a testa novamente e disse, "Conheço seu lugar." Com isso, ela levantou a mão direita e agarrou o ar. De repente, 5 raios de energia fria dispararam de seu dedo e formaram 5 montanhas nevadas, todas caindo em direção ao Wang Lin. Esta neve nasce no céu e morre na terra. Os olhos de Wang Lin permaneceram calmos enquanto o redemoinho preto e branco era ativado. Embora o inimigo fosse um cultivador de formação de alma em estágio avançado, já que ela queria matá-lo, ele deveria pelo menos lutar contra ela. O redemoinho de vida e morte de repente aumentou. As 5 montanhas nevadas imediatamente começaram a derreter e, no momento em que desceram sobre o redemoinho, já haviam encolhido para menos da metade de seu tamanho original. No momento em que colidiram, uma lasca de domínio sem emoção entrou no corpo de Wang Lin, fazendo-o vomitar com a boca cheia de sangue. O sangue imediatamente se transformou em gelo após deixar seu corpo. Wang Lin podia sentir que seu corpo estava rodeado de frieza. Suas memórias de sua família e ente querido começaram a desaparecer. O coração de Wang Lin não entrou em pânico. Ele sabia que uma vez que todas essas memórias se fossem, ele se tornaria um assassino sem emoção. Isso se tornaria uma semente em sua mente para Rei Butterfly controlar sua vida e morte. O domínio de vida e morte ativado em seu corpo. Cenas de quando ele se transformou em imortal. A vida e a morte dos pais de Daniel e várias experiências como mortal se solidificaram em seu coração. Usando esse momento de clareza, Wang Lin gritou, 100 anos, uma vida inteira e o amor dos pais não é algo que os seus podem apagar. Borboleta vermelha, mesmo que seus pais tenham entrado no ciclo de reencarnação e já estejam te observando por trás, você se atreve a se virar e olhar? Embora a expressão da borboleta vermelha permanecesse a mesma, Wang Lin podia sentir que a expressão sem emoção em seu corpo havia enfraquecido um pouco. O domínio da vida e da morte percorreu seu corpo rapidamente enquanto seu corpo desaparecia. Quando ele reapareceu, ele estava em cima do sapo trovão. Ele então recuou rapidamente. Wang Lin acenou com a bandeira de restrição em sua mão e uma centena de dragões feitos de fumaça de restrição avançaram em direção à borboleta vermelha. Wang Lin usou alguns instantes de tempo para forçar o domínio sem emoção para fora de seu corpo para que não pudesse mais machucá-lo. Sua expressão era sombria, pois o que acabara de acontecer era muito perigoso. Se algo desse errado, ele teria se tornado parte do ciclo e não teria mais o direito de competir com os céus. O domínio de um cultivador de formação de alma em estágio avançado é realmente poderoso. Wang Lin respirou fundo. Na verdade, no momento em que o furtivo da borboleta vermelho atacou, a batalha deles já havia começado. Wang Lin tinha visto a tática do coração de gelo. A chave era expelir todas as emoções e, em seguida, esmagá-las e refiná-las até que se atinja um estado de ausência de emoção. Este era o coração da Rei Butterfly. Desde o dia em que viu pela primeira vez a tática de calor no gelo, Wang Lin pensou em como a borboleta vermelha alcançou o estágio final da formação da alma em apenas 100 anos. Por um lado, isso mostrava o quão poderosa ela era, mas por outro lado, era também uma de suas maiores fraquezas. Sem tempo para praticar o tal do coração, eles simplesmente não podem se comparar aos velhos monstros que viveram por muito mais tempo. Além disso, com apenas 100 anos, não havia como apagar completamente todas as suas emoções. Foi por isso que o Wang Lin criou seus pais. Apenas, fazendo-o lembrar do passado e sentir um pedaço de emoção para Wang Lin usar para quebrar seu Dao coração, ele poderia ter uma chance de ganhar. Mas o coração Dao dessa mulher estava firme e não foi afetado pelas palavras de Wang Lin. Somente quando Wang Lin ativou seu domínio de vida e morte para resistir ao domínio sem emoção dela, ele percebeu que suas palavras estavam funcionando. Embora ele não falasse muito e o efeito não fosse óbvio, suas palavras plantaram uma semente em seu coração. Se ela não puder remover esta semente,
ela nunca alcançará o estágio de transformação da alma. Wang Lin respirou fundo. Ele sabia que, com o talento do rei Butterfly, essa semente não duraria muito. No entanto, se ele tocar repetidamente aquele ponto fraco e provar que seu domínio de vida e morte é o caminho real, enquanto o domínio sem emoção dela tem falhas, então essa mulher não será mais assustadora. A borboleta vermelha não se importou com esses dragões que estavam avançando em sua direção. No momento em que os dragões se aproximaram, a alma original da borboleta vermelha saiu e ela assinou com a mão. Um anel de luz azul se expandiu e então todos os dragões se transformaram em gelo. Ela olhou para a direção para onde Wang Lin havia recuado e seus olhos ficaram ainda mais frios. Ela entendeu quais eram as intenções de Wang Lin. Originalmente, não seria um problema, mas o domínio de Wang Lin era muito estranho. Ele conseguiu obter um pedaço de vida e morte do ciclo de reencarnação. No momento em que as montanhas nevadas pousaram no redemoinho, ela claramente sentiu o domínio da vida e da morte entrar em seu corpo, fazendo com que as memórias do passado fossem trazidas de volta. Embora ela tenha sido capaz de remover, rapidamente essas imagens, as palavras de Wang Lin entraram em seus ouvidos. Mesmo que eles tenham entrado no ciclo de reencarnação, eles estão te observando por trás. No momento em que essas palavras saíram, as memórias de Rei Butterfly tornaram-se caóticas. Embora tenha levado apenas um momento para esclarecê-los, ela também perdeu a chance de matá-lo. Um mero cultivador de formação de alma, em estágio inicial, mas ele realmente é interessante para tentar arruinar meu coração Dao. Esta pessoa não pode viver. Os olhos de Rei Butterfly voltaram ao normal e ela correu atrás de Wang Lin. Enquanto Wang Lin corria, ele acenou com a mão e afastou o sapo trovão. No entanto, a velocidade de um cultivador de formação de alma em estágio avançado estava muito acima de um cultivador de formação de alma em estágio inicial. Logo, ele sentiu lascas de energia fria aparecerem atrás dele. Wang Lin respirou fundo. Quando ele estava prestes a escapar, sua mente ficou em branco de repente e ele se lembrou da impressão da mão gigante que vira no amigo. Ele tentou entender, mas falhou no final. Enquanto corria, a imagem da impressão da mão se tornava cada vez mais clara em sua mente. De repente, ele se lembrou da ilusão que lhe foi mostrada, especificamente a marca da mão que esmagou a espada e desceu sobre a terra. A ilusão daquela impressão da mão rapidamente se fundiu com a imagem da impressão da mão do palácio. Sob esse estranho estado de espírito, o corpo de Wang Lin voou de repente e ele rapidamente subiu ao céu. A borboleta vermelha zombou enquanto corria atrás dele e pensou, não importa se você corre para frente ou para cima, você não vai escapar tão facilmente. Wang Lin ergueu-se no céu e parou de repente. Ele olhou para o chão como se tivesse percebido algo e gentilmente pressionou o braço para baixo. De repente, o céu escureceu e vários fluxos de energia se juntaram sob ele, formando uma palma gigante logo abaixo de Wang Lin. A palma da mão pressionou Wang Lin. Pela primeira vez, a expressão de Rei Butterfly mudou. Ela quis se esquivar, mas a palma era muito grande e chegou muito rápido. Foi através do corpo de borboleta vermelha e caiu no chão, criando ondas de poeira. Ela ficou chocada e rapidamente verificou seu corpo para descobrir que nada estava errado. Ela não sabia que a palma da mão de Angeline não tinha força e era apenas ele tentando entender a impressão da mão. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 300, Jade Celestial, 1, Capítulo 300, Jade Celestial, 1. Depois de jogar a palma da mão para fora, toda a energia espiritual dentro do corpo de Wang Lin desapareceu. Devido à armadilha de bestas, ele estava bastante acostumado com essa situação, então ele rapidamente engoliu alguns comprimidos. Antes que os comprimidos se dissolvessem totalmente, ele tirou o jade, abriu a formação e escolheu um local aleatoriamente. Quando a borboleta vermelha ergueu a cabeça, Wang Lin já havia desaparecido. Um lampejo de frieza apareceu em seus olhos. Essa pessoa tem acesso a uma matriz de transferência, então sua identidade não deve ser normal. Além disso, seu coração Dao é forte, ele é muito altioso, tem um domínio estranho e uma infinidade de tesouros mágicos. Ele deve ser o discípulo de elite de um país de cultivo de nível 5. Os olhos de Rei Butterfly brilharam quando ela se virou e voou para longe, em busca de energia espiritual celestial. Wang Lin não verificou cuidadosamente o fragmento ao qual foi desta vez, ele escolheu um aleatoriamente. Quando ele chegou, ele não pôde deixar de se assustar. Este fragmento era como um mundo de fogo com a lava cobrindo o solo.
De vez em quando, havia bolhas quentes que estouravam e espalhavam um cheiro pungente. O céu estava escuro e, de vez em quando, fendas espaciais apareciam. Wang Lin flutuou no ar enquanto olhava ao redor. Este fragmento era muito diferente dos outros dois fragmentos em que ele esteve. Este fragmento parecia que estava pronto para entrar em colapso a qualquer momento, especialmente por causa das fendas espaciais no céu que pareciam bocas de demônios. Wang Lin franziu a testa. Ele não sabia por que as matrizes de transferência da seita da Elo estavam todas definidas nesses fragmentos perigosos. Isso significava que quanto mais perigoso era o fragmento, mais energia espiritual celestial havia. Wang Lin saiu voando da matriz de transferência com essas perguntas em mente. Ele teve seu sentido divino espalhado enquanto voava para evitar as fendas espaciais. Tudo estava bem até que ele estava a 30 metros do chão e uma fenda espacial apareceu silenciosamente ao lado dele. Wang Lin ficou surpreso porque seu sentido divino nem percebeu. No entanto, ele não era novo no mundo do cultivo, então ele foi capaz de reagir rapidamente. Assim que a fenda espacial apareceu, ele foi capaz de forçar seu corpo a se mover para o lado. A fenda apareceu rapidamente, mas desapareceu com a mesma rapidez. Quase no momento em que apareceu, desapareceu. A testa de Wang Lin estava coberta de suor frio quando ele olhou para o lado. Uma grande parte de suas roupas havia desaparecido como se tivesse sido comida. Ele olhou em volta com cuidado. Neste momento, a quantidade de perigo neste fragmento pode corresponder à terra do antigo Deus. A forma como a fenda espacial apareceu era simplesmente muito estranha. Wang Lin nem foi capaz de detectá-lo com antecedência. Wang Lin ponderou um pouco antes de descer lentamente. Ele passou uma hora inteira descendo aqueles a 30 metros. Essa posição era uma altitude relativamente segura. Não havia muitas fendas espaciais aparecendo nesta altura e o calor da lava não era muito poderoso. Mas a cautela de Wang Lin não diminuiu nem um pouco enquanto ele avançava lentamente. Ele queria ver por que a seita da Lua havia colocado uma matriz de transferência aqui. Os arredores não estavam completamente silenciosos. Sons estrondosos vinham do solo de vez em quando, ou as bolhas de calor estourariam. Com esses sons se entrelaçando, as pessoas sentiam o calor em seus corações. Enquanto voava, Wang Lin gradualmente aprendeu a paisagem desse fragmento. Este fragmento não era muito grande. Na verdade, era o menor dos 3 fragmentos que ele havia visitado até agora. Além do buraco no solo a sudeste, não havia nada mais em comum sobre este fragmento. Depois de muito tempo, Wang Lin chegou acima do buraco. Ele olhou para baixo e viu que o buraco estava escuro como breu por dentro. Ele ponderou um pouco e não entrou imprudentemente. Em vez disso, ele passou vários dias vasculhando completamente todo o fragmento para se certificar de que não havia nada de anormal antes de chegar ao buraco novamente. Seus olhos se iluminaram e, quando ele estava prestes a entrar, uma luz apareceu no céu enquanto uma matriz de transferência apareceu no ar. Wang Lin revelou uma expressão alegre. Ele estava apenas preocupado em entrar, mas se houvesse alguém disposto a entrar antes dele, seria muito mais seguro para ele. Nesse momento, 2 figuras apareceram dentro da matriz de transferência e cada uma delas tinha uma espada nas costas. Depois que eles saíram, um deles, imediatamente disse: "Sexto irmão mais novo, esta é a sua primeira vez aqui, então você deve prestar atenção às fendas espaciais. Lembre-se de ter sempre a tática de pesquisa completa ativada." A pessoa ao lado dele rapidamente acenou com a cabeça, então os dois voaram cuidadosamente em direção ao buraco. No caminho para baixo, muitas fendas espaciais apareceram perto deles, mas os dois pareciam ser capazes de detectá-los de alguma forma e sempre saíam do caminho com antecedência. A velocidade em que eles desceram foi várias vezes mais rápido do que o Angelino Di. O nível de cultivo de ambos era o estágio inicial da formação da alma, então eles não foram capazes de detectar o Wang Lin, cujo sentido divino já havia alcançado o estágio final da formação da alma. Sexto irmão Júnior olhou para o buraco no chão e perguntou: "Irmão mais velho em terceiro lugar, este templo celestial besta?" "Está correto. Este lugar é um dos 16 templos da besta celestial. O ancestral encontrou este lugar por acidente depois de vir ao reino celestial muitas vezes, mas este lugar deveria ser conhecido por muitas pessoas. A última vez que vim aqui, havia 3 grupos de pessoas aqui procurando almas de bestas celestiais", respondeu o terceiro irmão mais velho,
Então de repente ele pareceu se lembrar de algo e disse: lembre-se de que você não pode usar movimento instantâneo dentro, então você deve ter cuidado. Enquanto os dois conversavam, seus corpos afundaram e entraram no buraco. A sombra de Wang Lin apareceu do lado de fora. Seu corpo desapareceu quando ele silenciosamente entrou no buraco. Ele espalhou seu sentido divino para verificar cuidadosamente seu ambiente e também procurou manter o controle dos dois diante dele. Terceiro irmão mais velho, depois de tantos anos, ainda haverá alguma alma de fera celestial restante. E mesmo se houver algum remanescente, seria difícil obtê-lo com apenas nós dois. Sexto irmão mais novo, você não entende. Se houver alguma alma de fera celestial remanescente, ela ficará muito fraca devido à falta de energia espiritual celestial para se alimentar. Assim que o encontrarmos e o trouxermos de volta para a seita, teremos feito um grande feito para a seita. Naquela época, o ancestral foi capaz de encontrar uma alma de fera celestial aqui, uniu o planeta da Lua e tornou a seita da Lua famosa. Wang Lin ficou animado ao ouvir os dois conversarem. Embora ele não soubesse o que era o Templo da Besta Celestial, atendendo pelo nome o que aqueles dois haviam dito, ele tinha seus próprios palpites sobre o que era. Este lugar deveria ser o lar de bestas celestiais no reino celestial. Nem todas as bestas celestiais morreram no desastre e então eu permaneci para continuar a procriar. Era por isso que este lugar tinha uma matriz de transferência. Os olhos de Wang Lin brilharam enquanto ele o seguia. Este buraco não era muito profundo, então eles pousaram rapidamente no chão. Os dois voaram rapidamente para frente depois que pousaram. Wang Lin espalhou seu senso divino e ficou chocado. Este lugar era uma caverna muito grande. A estrutura era como uma colmeia com inúmeras entradas. Ele ponderou um pouco antes de voar em direção a uma das entradas. Essa entrada era exatamente aquela que os dois antes dele haviam entrado. Enquanto voava, ele parou repentinamente ao ver, com seu sentido divino, que os dois antes dele haviam parado a cerca de 30 metros à sua frente. Antes dos dois havia uma estátua de pedra com cerca de 3 metros de altura. Essa estátua de pedra era de uma grande besta parecida com um pássaro. Naquela época, o ancestral encontrou a alma da besta celestial aqui. Irmão mais novo aprendiz, proteja-me enquanto reúno energia espiritual celestial por aqui. Depois que o sexto irmão mais novo ouviu isso, ele rapidamente acenou com a cabeça. Então uma espada voou de suas costas e flutuou acima de sua cabeça. Ele observou cuidadosamente os arredores. Se houvesse algo errado, ele notaria, imediatamente. O terceiro irmão mais velho olhou para o sexto irmão mais novo com um olhar de satisfação e respirou fundo. Depois de usar alguma técnica desconhecida, a veia em sua mão saltou quando ele empurrou a estátua de pedra. Após uma série de sons estrondosos, a estátua de pedra foi empurrada para o lado e seu rosto ficou pálido. Ele rapidamente recuou alguns passos e moveu então, uma rajada de vento apareceu e soprou na estátua. A estátua de pedra se moveu novamente, revelando um buraco do tamanho de um punho no chão. Lascas de energia espiritual celestial saíram do buraco. Esta pessoa rapidamente deu um tapa em sua sacola de contenção e tirou uma pequena cabaça verde. A energia espiritual celestial foi rapidamente absorvida pela cabaça. Sexto irmão mais novo, a colheita, desta vez é muito boa. A energia espiritual celestial suficiente para formar 2 peças de jade celestial, uma para cada um de nós, e o suficiente para atender ao requisito mínimo estabelecido pela seita. O terceiro irmão mais velho soltou uma risada enquanto lentamente colocava a estátua de pedra de volta no lugar. O sexto irmão júnior balançou a cabeça, olhou para a cabaça, e perguntou: essa deve ser a alma purificação Gold? O terceiro irmão mais velho pegou um comprimido e engoliu. Ele acenou com a cabaça em sua mão e disse com orgulho: correto. Esta é uma das 3 alma purificação das cabaças pessoalmente refinado pelo ancestral. Com isso, pode-se reunir rapidamente a energia espiritual celestial e não precisa perder tempo refinando-a. Wang Lin viu essa cena com seu senso divino e sua atenção de repente mudou para a cabaça. Esta cabaça era um grande tesouro. Se ele tivesse isso, reduziria a quantidade de tempo necessária para gastar refinando a energia espiritual celestial e permitiria que ele reunisse ainda mais. Ele deu um sorriso frio. Pela aparência daqueles dois, eles pertenciam à seita da Lua. Uma vez que ele já havia irritado a seita, ele poderia muito bem encontrar uma maneira de salvar aquele tesouro. Os dois eram cultivadores em estágio inicial de formação de alma,
Embora o sexto irmão mais novo tivesse acabado de atingir o estágio de formação de alma e seu cultivo ainda não estivesse estável. No entanto, os dois devem ter algo acima suas mangas. Então Wang Lin não agiu de forma imprudente e esperou o momento certo. Os dois conversaram um pouco antes de voar em direção à entrada de uma caverna. Este lugar estava cheio de reviravoltas. Se Wang Lin não teve o seu sentido divino bloqueado para eles, H.I. teria perdido eles. Depois que os dois se moveram por um longo tempo, o terceiro irmão mais velho parou enquanto olhava para a distância com uma expressão estranha no rosto. À distância, havia um cadáver encostado na parede. Havia uma bola de luz na mão do cadáver emitindo ondas de luz suave.